E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu não vou fazer. Vai. Olá, que tal? Aê! Muito bem! Vocês já viram a bagunça tá isso aqui, né? Tá um clima Bem-vindos maravilhoso. ao Lostcast, é isso? ¡Ah, muy bien! Ese es hispanohablante. Ese es hispanohablante. Muito bem. Muito bem. Eu tava falando que o meu espanhol é zero. Gente, bem-vindos aqui ao Outcast, o podcast da revista Outdoor Regional. Eu sou o André Mavez, tenho aqui ao meu lado o Rafael Pereira. É isso, Rafael? Vamos lá. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Sejam bem-vindos ao Outcast. O podcast de quem? De la revista Outdoor. ¡Ah, qué bien! Revista é revista mesmo? Revista, sí, puede ser Olha, revista. Revista. Que cagada, diretor. Meu diretor, Gabriel Bispo, está muito bem. Como estás? Como estás? No hablas castellano. Que passa? Que passa, diretor? Tudo certo, Gabs? Tudo certo. Fazia tempo, hein? Mais um. Saudades do nosso Tá diretor. saudade já, É. um mês sem ver. O episódio anterior... Viajado, Viu? O não episódio para. anterior foi ótimo, porque o Felipe, da nossa polícia, achou que o Lucas era você. Nossa, ele ficou E ele falando... ficou puxando conversa e Ó, o Lucas não falava diretor, nada. mesmo? o diretor fala em todo o episódio, hoje não tá falando. O Lucas não tava entendendo nada. O Lucas... Aí a gente não quis dar aquele corte, né, na hora. É, né? Ô, Felipão, se liga, hein? Se liga, hein? Aí você vê bem, ó. Grande abraço, Felipão. Tamo junto. Gente, hoje aqui uma entrevista palestra, hein? Podemos Uma dizer? aula, hoje Uma é aula, hoje uma é aula, né? Não é nem palestra, é aula. literalmente uma aula aqui, né? Ó, com os Aulas cria. Não tenta que vai ficar... Mas vamos lá, vai ser uma aula. Vamos aprender. Hoje vamos aprender. Vamos. Nossa, a gente já começou bem? Não, tá perfeito já. Quer introdução melhor que essa? Não tem. Ai, cara, acho que foi uma das melhores... Ou pior. Ou piores, não sei. Deixa que eles Deixa comentam aqui- depois, né? Deixa aqui no comentário. Ah, gente, ele que é professor de espanhol e especialista em ensino digital e o principal aqui é a chará do nosso host aqui, Rafael Pereira. Bem-vindo, Aê, Rafael. muito obrigado pelo convite, gente. Eu me sinto muito honrado de verdade, viu? Bem-vindo, viu? Uma honra ter você aqui no Outcast. Bem-vindo. Bem-vindo. Muchas gracias. Vai ser assim, o episódio inteiro a gente tentando eu não falar, sei, tomara que não. tentando falar. Deixa ele, deixa pra quem sabe. Vai ficar passando vergonha. Ai, viu? Só, vai essa... Os patrocínios em espanhol? Eu vou passar o celular para o professor aqui, então ele vai falando aqui. Ó, tá aqui o espelho, você vira, como seria? Você vira. Ah, inténtalo, es esto. Gente, o programa vai ser excelente aqui, mas antes temos os recados da paróquia, né? Recados aqui importantíssimos. Vamos começar com... A gente adora recado. Continue mandando. O momento abração aqui. Quero mandar um abraço para Adriana Golob, grande Grande Dri. Nossa, Adriano comentando. Mandou lá no episódio da Cris Serrão Ah, aí. sim. Confira o episódio da Cris Serrão, hein, gente. Tá bem legal, hein? Quero mandar um abraço aqui também pro Alan Cochinier, nosso super Ninjinha. grande ninjinha aí. Comentário lá no episódio dos Renatos. Renatinho falando da braceta do pai. Ah, tá exagerado, cara. Eu não quero falar nada. Virou meme isso aí já, diretor. Depois do episódio- A braceta do pai aqui Depois do virou meme. episódio do Will, você começou a vir com a roupinha curta. Tá comprando o M, diretor. Usa GG, tá o- comprando o M pra ficar mais forte. É a ilusão de ótica aqui. Você viu? Não, e aí ele fica na câmera, na cara da câmera, né? com o bração aqui com a assim, ó. blusinha aqui. Ah, Mafê, cria vergonha na tua cara. Olha, você quer trocar de lugar aqui? Tem. Para com isso. Para com isso. Abraço aí, Ninjinha. Ninjinha aí. Falando em Drigolob, estaremos com eles aqui. Ah, aí, já tá agendado aí? Está agendado. Próximo episódio, Under e Dri. Olha aí. 10 anos de cross-training. Você quer saber sobre crossfit, cross-treino? Já fica ligado, hein? Já fica ligado. Vai ser o próximo programa. Ó, com certeza, muito bom, hein? Excelente. Ó, o diretor já tremeu, porque ele começa, para, Vai ser fala uma que vai, cobrança ao vivo. fala que vai, não vai. Que isso, hein? Quero mandar um abraço também pro Everton Almeida, o nosso querido Geleia. Geleia, aí, né? Grande Geleia, grande corretor. O Felipe, né? O meu amigo Everton. Fala que é geleia. Ficou meio assim de falar o apelido. Ai. Quero mandar um abraço também aqui pro Anderson Camargo.
Ele deixou um comentário no episódio do Felipe, porque rolou o sorteio, né? Rolou um sorteio. Tá rolando. Rolou. A gente prometeu um sorteio, né? Só que no episódio a gente comentou de fazer o sorteio com quem comentasse no Sim. YouTube, né? Mas a gente reviu e fizemos no Instagram, né? Pra dar tem um engajamento maior, né? aquele grau, né? Daí ele mandou um comentário assim, ó, se eu ganhar vai ter que mandar pizza lá pra Miami. Não, então, Então, uma das regras da promoção, Anderson, era retirar no local. talvez você não concorra. Né? Mas agradeço o comentário. É Tamo bom saber junto. que temos audiência em Miami. Tamo junto. Obrigado, gente. É Rua Miami? Tem Rua Miami em Tem Boituva? Rua Miami. Olha aí. não Deve sabia ter. disso. Deve ter. Deve ter. Muito obrigado, hein, galera. Ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, aquele esquema, né? Clica em todos os botãozinhos, que tem um monte de botão aqui. Clica no curtir, no comentar, compartilhar. Já curte, gente. Antes de eu falar, você já curte esse vídeo Compartilha agora. onde? Compartilha no grupo de estudo, né? Grupo de Na estudos. turminha lá que faz o espanhol, qualquer outro idioma, já compartilha lá, manda isso daqui. Compartilha no grupo do professor aí, galera. Quem tá no grupo do professor aí. Manda pra ele. Como que é o nome do grupo lá? Que você... Tem um rinconcito de espanhol. Olha aí, ó. Já tá lá no link da bio Esse vídeo do já vai pra lá, professor, né? Já, Vai pra lá, vai direto. pra lá. Por favor, participa aí, gente. Tá no Spotify aí, ó. Dá 5 estrelinhas pra gente também. Isso ajuda demais. Vamos afagar o algoritmo. Depois você precisa explicar como que dá 5 estrelas. Eu também preciso lembrar como é que faz. Agora você me pegou aqui, cara. Puta, mas a gente No tinha, iPhone, é do lado tinha que ter combinado isso antes, né? No iPhone, eu sei Dá pra que cortar isso, diretor? Não, agora corta tem que nada, deixar não corta agora. nada, não. Corta nada. Tem que Porque eu fui deixar. tentar e eu falei, caramba, Não, como no- que dá 5 estrelas aqui? Aqui no... Vamos ver aqui agora. Agora você me... Porque eu sei que para iOS é de um jeito e Android é outro, né? Você entrou na página do Outcast, Página do Outcast. já está aqui, ó, na engrenagem. Você vai na engrenagem aqui, ou nos 3 pontinhos, avaliar o programa. Olha aí. Diretor, Muito bem. corta aqui, ó. Avaliar o programa. 3 pontinhos, avaliar o programa. Um tutorial ao E aí vivo. você dá as 5 estrelas para Então tá ajudar lá, gente. a galerinha do 5 Outcast. estrelinhas, a gente merece. Estamos aqui toda semana. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? Já Merece, dizia, né? já diz Tutorial Faustão, ao vivo. então- Já dá pra fazer um corte e jogar um corte ali no YouTube. Isso. Como dar 5 estrelas no Spotify. Clica aí. Gente, Vamos viralizar. já pega a sua aqui, ó, Revista Outdoor Regional. Já tá no site a edição Tá com nova, né? boate Já tá azul. nova. É que não chegou o papel ainda, mas já tá Estamos rolando já. aguardando aí, mas já tá na edição digital, Boate Azul, um projeto excelente da dupla Edson Hudson e Gian Giovanni. Chega, chora, hein? Chega, chora mesmo, isso aí é pra... Os caras são brutos demais. Muito bom, viu? É o cabaré deles. É. Vamos falar também aqui dos nossos parceiros comerciais, né? Sim, os amigos Outcast, né? Sem eles, não tem programa. Então, quero mandar um alô aqui para a galera do Bastille Crepe Burger. Bastille, gente, é aquela coisa, né? Um ambiente incrível para toda a família. E quando a gente fala que é para toda a família, é para ir todo mundo mesmo, né? Vai todo mundo. Tem o jardim, tem o deck, tem espaço kids, aquele sonzinho ambiente ali que o Ricardo tem uma playlist ali que é... Não, é Selecionado, sensacional, hein? né? Sensacional. Acho que é ele mesmo que comanda lá, né? Sim, sim, com certeza. Então, gente, ó, porções, lanches, aquele chopinho RT que é Maravilhoso. maravilhoso e o tradicional crepe francês, né? Que esse aí é o... Não, é. é a- Come pessoal, faz o seguinte, come um hamburgão é, e depois o crepe doce. Não tem erro. Não, tem erro. Exatamente. Não Vai tem nessa, erro. vai na minha. Vai na minha que é sucesso. Então siga aí, gente, @Bastille Crepe Burger. Vale muito a pena seguir lá. Todo dia tem uma promoção. Não, ele mete... Ó, pessoal, outra dica. Segunda, terça-feira, ele mete umas promoções lá muito Isso. doida. Fica na rede social. Chopp em dobro, gin em dobro. Olha, Gin, né? vale muito a pena seguir. Vamos falar também aqui da La Saporita, pizzaria Falando em restaurante. louco, é outro também. Nossa, Felipe aí, grande Felipão. Nossa, os parceiros, né? Gente, é louco no bom sentido, tá? Não tô ofendendo ninguém, não. Ô, diretor. Ai, meu Deus do céu. Nossa, a gente vai perder patrocínio depois do episódio. Depois dessa, os caras ofendem o Vai lá comer o patrocinador. lanche, ele é louco.
Poxa vida. Ai, meu Deus do céu. É igual aquela vez lá, o Everaldo Marques, né? Falando da Lady Gaga. Lady Gaga, você é ridícula. Era no bom sentido, todo mundo. É no bom O sentido, fandom da Lady gente. Gaga foi em cima do Everaldo. É, Do não EV. conhecia. Não, é no bom sentido, é no bom sentido. Eu já falo porque esse Felipe tá doido. Tá dando chopp de graça. Exatamente. Chopp essa de semana graça. rolou Falei chopp pra de ele, graça Felipe, lá em... o que tá rolando? O que tá acontecendo? Que isso, Chopp hein? de graça pro pessoal? O gerente ficou louco. O né? gerente doidou. Pra quem não conhece o Felipe, assiste aí o O episódio... episódio anterior aí. Qual? Que... 32? 32 aí. Felipe La Saporita. Felipe cara Alonso aí. fantástico. Figuraça. Foi um programa aí, quase 2 horas de programa. Foi muito bom, Cara, viu? Foi muito Tá legal. louco. Então, gente, ó, La Saporita, todos os dias no delivery, no salão. É todo dia. Aí eles estão folgando na terça-feira agora. Ah, agora? É, ele tá pedindo um arrego às Mas terças. o Felipe ou A equipe. A equipe? De terça-feira tá e aí? fechado. Então não é mais todo dia, gente. Então é de quarta a domingo. Tamo de bem quarta a ali- segunda. Estamos bem alinhados. Os melhores merchans, Outcast aí, galera. Ai, gente, é nesse Ai. clima aqui que a gente encerra o podcast. Chegamos ao final. Cara, hoje tá. Hoje, olha, Ai. diretor. Hoje estamos bem aqui. Tamo bem. O convidado já tá assustado já. Eu tô lembrando do O convidado episódio da tá doutora quase indo embora. Marcela também, que foi uma Nossa. bagunça também. Cara. Gente, toda quinta-feira Vai, tem o vou, Festival voltando. Italiano. 12 pratos à vontade aí. Que tem? Qual é o destaque do Ah, o festival? risoto de filé mignon lá é fantástico. E vem muita massa, de tudo. Pizza doce, pizza salgada, tudo. É muita coisa. Muito bom. Então, La Saporita, @LaSaporita com 2 T's. Segue, que é só alegria, gente. Vamos falar aqui também da rede Alphamix, especialmente aqui nesse episódio. Bem-vindos, Kelinha, Lilian, Alcides. Bem-vindos, Pessoal, gente. parceiro de tempo já, hein? Parceiraços aí. Não? Nossa, eu falei com a Kelinha o dia que encontrei com ela, lá no Shop Truck, ela... Falei, Kelinha, a gente é parceiro dele, era atrativa. Lembra? Atrativa. Nossa, verdade mesmo. Olha, a loja de presentes. Ali na lá. Camilo Tami. Exatamente. Acho que foi a primeira, depois ela foi pro Atrativa. shopping, daí teve o deck. Falei, nossa, grandes parceiros, de anos já. Gente, a rede Alphamix são 3 locais e 3 experiências, né? Você tem a conveniência lá no Alto Posto Dona Cida, lá em Peró, é isso? Sim. Você tem o Shop Truck, que é no posto Ipiranga aqui da Avenida Zélia. E você tem o Express, que eles falam, o Pit Stop, né? Que é lá no caminhódromo. Que é lá no caminhódromo. No Ipiranga, na frente do caminhódromo. No Ipiroga. Meu Deus do céu. acontecendo, gente? Essa foi maravilhosa. Ai, gente. É com essa que a gente encerra mais um episódio. Ai, Ipiroga, o que é isso, cara? No Ipiranga, Você pelo amor de misturou com Deus. o caminhódromo, sei lá o que você Eu inventou pensei em aí. Ipioca. Olha, gente. Ai, então, gente, ó. Rede Alphamix. Chegou aqui, ó. Chegou, alguém chegou e falou. Chegou. Quem é? Vai lá, diretor, vai lá. Olha aí. O entregador quer entrar aqui? Pra aparecer na tela? Você quer aparecer na tela aqui, entregador? Lá, Aí, entregador tímido. lá Saporito Lá, chegando. Saporita chegou, né? E aí? Olha lá. Acabamos de falar deles. Tá Lá aqui. Saporita aqui, ó. Chegou. No time. O que você pediu aí, paizão? Hoje veio. Vamos ver o que o Felipe mandou aqui? Mas terminado falando do Shop Truck, você falou do que eles estão no Posto Piranga, lá da Zélia, mas eles ficam rodando também, né? Isso, Eles estão lá no shopping ou já saíram do shopping? Vão ficar esse mês todo aqui no Brooklyn Alameda. E ficou maravilhoso o shopping também, gente. Você já foi conferir? Se for conferir, passa lá e toma um chopp lá No Shop no Truck. Shop lá. Truck da Você Itaipava. pode encomendar o Shop Truck para sua festa particular. Tem essa Porra. possibilidade. Você leva aí. o... É móvel, né? É Gente, o Shop Truck. É são muito, muito legal essa ideia. 3 experiências. Essa é. Eu quero enfatizar isso. São 3 experiências. Então, para saber mais informações, acesse redealfamix.com.br ou siga nas redes sociais @redealfamix aí, para saber todos os detalhes aí. Um abração aí para Kelinha aí, para Lilian, para o Vocês são Alcides. demais, gente. Tamo junto, gente. Olha aí, ó o diretor aqui, ó. O que você pediu aqui, paizão? A gente chamou o rapaz de louco e ele... Olha o que aconteceu O que ele aqui. mandou aqui? Olha aí. Temos o quê?
A do chefe. A do chefe. A queridinha da... Não, Da agora tem, casa. agora tem que falar italiano. A Tipo, uma queridinha da pizza, né? casa, aí eu não vou Agora arriscar. uma pizza. Uma fez é italiana, né? Então... É, Ah, tem que então falar ele vai ensinar É. italiano agora, então. Você tá fake A news do aí, chefe cara. e a La Você tá Saporita. na fake news, aí, vocês estão malucos. É do chefe o que aqui? Do chefe e a La Saporita. La Saporita aí. Felipe, muito obrigado, hein? Você mima demais essas crianças, eu sempre falo isso. Por último, mas não menos importante, vamos falar aqui da Vitiello Milanese Incorporadora. Grandes parceiros. Gente, a Vitiello Milanese é a sua principal escolha. É a principal escolha para quem busca realizar o sonho da casa própria aqui em Boituva, viu? O novo empreendimento. Inclusive o Matheus esteve lá, né? Esteve lá. Foi o open house aí do Casas Infinito, viu? São 8 unidades, 8 sobrados, independentes. Vale muito a pena você ir lá no @Vitiello e Milanese para você conhecer ali as plantas. E acho que já deve estar aberto para visitação lá no residencial Vitiello. Ali, Sim, né? e daqui a pouco a gente já vai soltar o vídeo lá no nosso canal Isso. também para você conhecer. Ficou muito bonito, gente. É muito bem feito, muito Bem perfeitinho. caprichado ali, né? Bem legal. E é um bairro que está crescendo muito, né? É um bairro Na excelente. em uma das entradas da das cidade, né? entradas. Falar entrada de Boituva, mas Boituva tá com tanta entrada aí. Exatamente. É uma das entradas da cidade. Então, gente, seja para sair do aluguel, investir ou desfrutar de uma vida mais tranquila aqui no interior, Vitiello Milanese é a escolha perfeita. Vitiello Milanese, sua casa agora. Abração aí pro Vitor e pra Tatiane. Muito obrigado, viu, gente? Vou convidar ela. Sim, Vou com convidar, certeza. vou convidar. Então, Quero vamos trazer chamar eles pra conversar ela aqui. com o Vitor aqui para falar um pouco sobre esse projeto, sobre o crescimento da cidade. Muito bom. Lembrando, gente, que todas as informações, os links, contatos estão aqui na descrição do vídeo. Então, entrou em contato com o parceiro, o que faz? Pessoal, eu não sei nem mais o que falar. Você vai ter que ajoelhar na mesa aqui. Por favor, gente, fala que você viu aqui no podcast ou você ouviu no Spotify, mas fala, olha, peguei essa pizza, nossa, eu dei risada com os meninos falando que você é louco. Não tem problema, fala isso. Mas fala que você viu aqui, ajuda muita gente. Em qualquer lugar. Tá uma esculhambação hoje, né? Tá? Foi pegar um shopping, eu vi os meninos falando. Não, gente, vou levar pra festa. Isso ajuda Ajuda o demais a parceiro gente, a ajuda perceber muito. que o podcast funciona, né? E acho que não custa nada, né? E a gente tá aqui, né? Ó, cara, são 33 episódios, né? Pedindo pra você falar pro Implorando. parceiro. O que mais precisa? Se eu ajoelhar aqui, eu acho que eu sou né? É tão alto que Não, fica da tela. Se ajoelhado parece estar em pé. Em pé parece estar na escada. Vamos começar? Vamos falar aqui de Um Peraí, Tudo Produções antes. É isso aí, gente. Você tem uma ideia bacana, um projeto bacana pra internet, precisa de produção. De Um Tudo Produções. Fala aí, meu diretor. Ele vai falar. Todas as ideias, projetos, cursos que você quiser, nós fazemos, nós gravamos. E também um podcast espanhol, por que não, né? É isso aí. Você É quer uma ideia hablar boa. Hablar com espanhol. na parede? Não sei, parede? Não, na parede. 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 Não, você quer gravar o seu wellcast, a gente costuma falar wellcast, né? Que são os cortes, você falando. Só entrar em contato aí com o Gabriel. Você tem tudo aqui, gente. Ó, áudio, vídeo, assessoria. Eleições chegando, gente. Quer gravar Vai ser liberado, diretor, para nas eleições? Opa, só chegar com o dinheiro que tá tudo certo. Muito importante isso. Traga a sua ideia e traga o seu dinheiro. Faz aqui, a gente faz um corte, faz uma gravação e ó, vamos buscar voto. Muito bom. Siga aí, @De Um Tudo Produções. Sua ideia vai aparecer. Certo, meus Então, o queridos? convidado tá aqui ainda? Recados dados. 35 Recebidos. 35 minutos de podcast. Seja bem-vindo. Ô, Rafa, novamente, viu? Bem-vindo, viu? Muito Muito obrigado. Já peço desculpas. Já. Imagina, já tô em casa aqui, já tô em casa. Ele falou que tava nervoso, né? Já começa a Não sei se é bagunça. pior, fica mais nervoso ou se ajuda. Ô, Rafa, vamos começar do começo. Como que surgiu essa ideia de ser professor de espanhol? Como que essa sua relação aí com Conta um com pouquinho a língua? da sua história aí. Certo. A minha relação com a educação, ela tá muito atrelada com a tecnologia desde sempre, na verdade. Acontece que quando eu era muito pequeno, eu tenho um irmão mais velho e minha mãe ficava sozinha com a gente em casa e a gente brigava. Mas a gente brigava tanto. E aí minha mãe não aguentava, porque meu pai ia trabalhar, voltava, reclamava.
E aí ela falou assim, vamos colocar eles em cursos, né? Aí meu irmão foi para a área musical. Vamos dar trabalho Vamos pra essa separar turma. para eles não ficarem aqui esquentando a minha cabeça, né? Aí meu irmão foi para a área da música, ele começou a estudar violão. E eu gostava muito de computador, fui fazer informática. Isso desencadeou uma série de acontecimentos na minha vida que me fizeram chegar onde estou hoje, mesmo que em área totalmente oposta, né? Fiz informática, me dei super bem na informática, quis fazer manutenção de hardware e redes, fiz também esse curso. Chegou no ensino médio, eu consegui passar para técnica em mecatrônica. Aí comecei a estudar mecatrônica, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, em outra cidade, em Sorocaba. Fazia o ensino médio de manhã, na verdade fazia o ensino técnico de manhã, à tarde voltava para Boituva, fazia meu ensino médio, e aí saía de manhã 5 da manhã, voltava às 8 da noite para casa, era uma rotina puxada do ensino médio. E aí eu simplesmente percebi que eu não gostava da área tecnológica. Eu olhei assim e falei assim, nossa, não é para mim. Até a parte de programação, de mexer com linguagem de programação, lógica de programação, eu tinha muita facilidade. Mas com a parte de montar robô, mecânica, nossa, eu era horrível. Eu era muito ruim. E nisso eu tive a oportunidade de ser contratado para uma empresa da Alemanha e eles me pagavam para estudar. Isso me fez ficar preso no curso, porque imagina, você está com 16 anos, tirando uma grana só para estudar. E eu falei assim, vou ter que continuar com esse curso. Mas eu já não sentia o prazer de estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu falei assim, nossa, mas isso não me dá prazer de estudar. Virou obrigação. Virou obrigação. Mas estudava o quê? Mecatrônica. Eu fazia técnica em mecatrônica. Eu sou formado em técnica em mecatrônica. Depois de... hoje eu fiz a faculdade de letras, mas antes eu me formei em técnica em mecatrônica. Eu terminei o curso... Conta pra caramba. Eu- Matemática pura. Né? Nossa, e aí você envolve também a parte de robótica, que daí você tem que manejar bem com os componentes, e eu era horrível. Queimava as coisas, daí ia pra máquina de torno, quebrava a máquina de torno. Eu era muito ruim na parte motora. Eu tinha até uma dupla que é minha amiga até hoje, e a gente combinava, eu faço a parte lógica e você montava os sistemas, porque eu não conseguia. Não era pra mim. E nesse meio período eu saía de manhã, estudava pela manhã, fazia o ensino médio à tarde, surgiu a oportunidade de uma bolsa para começar a estudar idiomas. E aí tinha o espanhol. O inglês já tinha aprendido de forma autodidata, né? Então, desde muito pequeno, eu via série, acompanhava pela internet. Então, já tinha um nível ok do inglês. E eu falei assim, vamos ver como é esse espanhol. É uma bolsa, então eu não iria pagar pelo curso. E aí, ia acontecer sábado de manhã. E eu lembro até hoje, a minha primeira aula, assim, o quão eu saí encantado com o idioma. E eu falei assim, é um daqueles acontecimentos que mudam a sua trajetória de vida. Cada um deve ter algum. Eu tenho certeza que quando pisei para ter minha primeira aula de espanhol, eu falei que ali ia mudar a minha realidade de alguma forma. Porque eu senti prazer. O prazer que eu tinha de estudar antes na escola, que eu não estava sentindo fazendo o meu técnico, eu senti quando eu comecei a estudar o espanhol em si. E é interessante comentar que quando você estuda um outro idioma, você acaba tendo portas abertas que você nem imaginava, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa de interior, sempre fui uma pessoa mais calada. E quando eu comecei a estudar e ver uma parte cultural do idioma, eu falei assim, nossa, eu quero conhecer, eu quero estudar sobre tango. Nossa, eu queria conhecer o tango, o real, estar lá. E aí eu falei assim, tô juntando uma grana. Eu estava no segundo do ensino médio, eu falei assim, vou terminar meu ensino médio ano que vem, não vou para a faculdade e vou viajar para a América Latina, para algum país aqui para treinar. Ali com 15 anos? Tava Quantos anos? com 16 para 17. Eu comecei a estudar com 15, mas daí eu tava para 16 para 17 para me formar no ensino médio. E como eu já estava estudando espanhol por um tempinho, eu acabei falando assim, nossa, é uma oportunidade de eu dar uma pausa, porque a minha rotina no ensino médio foi uma rotina puxada, não é normal, acho que não é tão comum um estudante sair tipo 5 da manhã e voltar 8 da noite para casa, e ainda estudar outros idiomas, não é uma coisa tão comum assim, e eu me sentia muito cansado, né? Eu falei assim, não, vou dar uma pausa. E eu me apaixonei de verdade pelo idioma. Eu ia com prazer. Eu tinha que acordar sábado de manhã, mas eu ia com prazer. Eu ia para estudar. E o meu objetivo seria, vou terminar meu ensino médio e vou conhecer algum país que fale espanhol. Vou tirar aquele ano de pausa para ver o que eu faço da minha vida depois. E essa foi a minha pretensão. Acontece que no último ano de ensino médio, eu prestei os vestibulares. E aí eu já tinha uma noção. Não gosto de tecnologia. Para qual área eu vou? Já descarta qualquer área de tecnologia, porque eu gostava da programação, gostava da lógica de programação, gostava da parte de pensar naquilo, mas eu não me dava bem na parte prática. Não era para mim aquilo, certeza não era para mim. E eu falei assim, vou para alguma área de idiomas. Já falava o inglês, já tinha um espanhol ali bom. E aí eu pensei na área de letras, inicialmente
para trabalhar como tradução, trabalhar com alguma coisa de editora, não tanto para as aulas, e fui para Relações Internacionais. Mas a ideia era só prestar o vestibular para ver o que acontecia. E aí eu tive o privilégio de passar na faculdade pública, passei em 2, na verdade. Eu passei na Unesp para Relações Internacionais e aí para a Federal de São Paulo para Letras, em São Paulo. E aí fiquei naquela decisão. Aí eu não sei para onde eu vou, se eu faço, não faço. Era oportunidade Era uma ali, oportunidade. E é interessante comentar que eu não tive que ter aquele esforço tão grande que as pessoas de vestibulares geralmente têm. Aquela neura. Aquela neura. Eu falei assim, eu posso estudando. viajar, eu posso voltar, daí eu tenho que estudar tudo de novo. Aí eu não sei. E tinha outra questão também que é muito importante. Os meus pais são super cuidadosos. E quando eu comentei que eu passei, em vez de ele falar assim, não vai, e tal, assim, Rafa, é uma oportunidade muito boa. Você tem essa oportunidade na sua mão, fazer uma faculdade pública de qualidade. A gente não pagaria a faculdade em si, então já era uma coisa que um gasto a menos. E uma baita faculdade, né? Uma baita As faculdade, duas, né? as duas muito boas. E aí o que aconteceu foi o seguinte, aí a gente entrou com uma outra decisão. Vou para a área de relações internacionais ou fico na área de letras. Eu tinha essas duas oportunidades na minha mão. E aconteceu que eu fui pela distância. Então, São Paulo é mais perto que Franca. A Universidade de Unesp para Relações Internacionais é em Franca. E eu optei por letras. E aí eu comecei o meu estudo para seguir a carreira de letras. E desde então, aí eu vi minha vida atrelada com espanhol, porque daí eu tive a oportunidade de estudar numa universidade que eu monto a minha grade. Então, é uma universidade que tem a possibilidade de você montar a sua grade, você escolhe os dias da semana que você estuda, as áreas que você quer focar, especializar. E é um curso muito novo e não é tão igual aos padrões que tem por aí de letras. Porque, por exemplo, os professores eram mais novos, tinham professores de idade que não era tão avançada, era uma vertente muito mais cultural do idioma, não era uma vertente tão gramatical. E para mim foi incrível. Então eu tive a oportunidade de ter aula com o maior criador de material didático de espanhol do Brasil, que é o Ivan Martins. Ele tem um material mais vendido do Brasil, inclusive referência. Era 20 pessoas na sala e o Ivan Martins, que era um nome de peso. Tive a oportunidade de ter aula com professores que estudavam línguas de fronteira, que quase ninguém estudava. Então a minha formação foi muito boa na área. Então eu gostava muito. Então eu via isso como um prazer. E aí eu falei assim, acho que além do espanhol, além dos idiomas, eu tenho uma vertente ali para educação. E eu pensava quando era mais novo, vou ser professor e tal, mas a gente olha assim, depois de um tempo, a questão financeira. Às vezes nem sempre é uma profissão tão valorizada, mas quando eu me vi ali, vi essas pessoas que me inspiraram, pessoas que são incríveis no que fazem, levam a educação como um fazer científico e mostram que é possível, né, você educar, mudar realidades através da educação, eu me vi inspirado e falei assim, acho que não tem como eu seguir outra área. E aí me tornei professor de espanhol. Eu ia perguntar isso. Quando você entrou na faculdade, você já imaginava ser educador, ser professor ou não? Olha, aconteceu durante o curso? Assim, eu acho que desde sempre é aquilo, né? Acho que existem algumas aptidões assim de cada pessoa. Eu sempre fui aquele aluno que ajudava os outros, que explicava as coisas para os outros e tal. Eu via que eu tinha facilidade para isso, mas eu não vivia tanto nessa área específica da educação pela questão do retorno financeiro. Isso era uma coisa que me desmotivava muito e tudo mais. Mas quando eu entrei na universidade e lidei com esses profissionais da área que são de extrema qualidade, que falavam com muito amor também da importância da educação e como a educação pode mudar realidades, eu acho que mudou a minha perspectiva. Deu um clique. E aí eu comecei a entender também outras questões que vão além da educação em si, mas também de como você pode ser uma inspiração para os outros, né? O professor não deixa de ser uma inspiração. Acho que todo mundo deve ter algum professor que admira e que até hoje marcou sua vida. Eu falo assim, nossa, eu tenho uma oportunidade de fazer pequenas mudanças para muita gente. E aí essas pequenas mudanças acarretam em outras mudanças e eu acho que daí eu consegui enxergar um pouco mais do valor social, né, do professor. Então, como é o papel dele na sociedade, qual que é a função dele e tentar... E acabei ignorando um pouquinho o fator financeiro, porque até então você não imagina como uma grande profissão que vai dar um retorno financeiro muito alto a curto prazo, né? E foi mais ou menos assim a minha história para entrar
na área de educação como professor de idiomas. Você descobriu ali um prazer que até então você não sabia. Não sabia. De ensinar, né? Sim, de ensinar. E aí é bem legal comentar que na universidade mesmo, eu acabei sendo monitor de língua espanhola, então já comecei a lecionar dentro da universidade e que isso me ajudou muito. Olha que Como? Que legal. Né? Incrível. Então, dentro da própria universidade, já comecei a lecionar para os meus colegas de sala, então a gente tinha essa oportunidade. E criação de eventos, então palestras, a gente já começou. E aí eu comecei também a entrar na área de pesquisador, então comecei a trabalhar um pouco mais também como pesquisador na área da educação. Aí lidar com a questão linguística como um fazer científico, né? Então pesquisar sobre linguística. É um passo além aí, né? Um passo além. Não é só o estudante, né? Não, Sim. totalmente envolvido, né? Eu lembro na faculdade, nossa, tinha agência experimental, Sim. né? Então a gente pegava trabalhos para fazer, né? Às vezes até cliente real mesmo, né? Então não deixa de ser você está ali estudando, mas está fazendo na prática mesmo, né? Na prática, e é um diferencial. Muito bom. Sabe o que eu queria perguntar para você, Rafa? Qual que é a importância de se aprender espanhol? Porque a gente sempre... O senso comum é o inglês, né? Uhum. É a língua inglesa, a língua universal, né? Uhum. Mas, assim, qual é a importância de saber? Porque a gente acha que sabe, né? Uhum. Porque a gente brincou aqui no começo. Sim. A gente acha que sabe, né? Mas não sabe, né? Sim. Então, qual é a importância de ter um conhecimento da língua espanhola, esse entendimento? Eu acho que a gente pode dividir em vários aspectos. Aprender espanhol, acho que tem algumas vantagens em vários aspectos, né? Primeiro, a gente tem que pensar um pouco na geografia do Brasil, né? Então, a gente olha nossos países vizinhos, da maioria, são 7 países que falam espanhol que estão do nosso lado. E aí, então, você quer fazer uma viagem, quer uma oportunidade de trabalho aqui mais perto, você tem a oportunidade de ir para um país que fala espanhol. E é legal comentar também que tem uma questão da vantagem de um autoconhecimento, porque é o seguinte, quando a gente está na escola, a gente lida muito, por exemplo, com uma questão histórica da Europa, a gente vê muita Revolução Industrial, Revolução Francesa, mas quase a gente não entende o que está acontecendo aqui do lado. A gente não sabe. A gente pega as notícias aí, poucas vezes chega algo grande dos países vizinhos nossos. Isso faz que a gente viva um isolamento do lugar que nós nos encontramos, né? Na América Latina, praticamente todos os países falam espanhol. Tem o Brasil, claro, tem outros países menores. É o Brasil, que é um país continental, e ele se isolou geograficamente do que está acontecendo do lado. E é interessante comentar que a nossa história é muito parecida. Então, a formação da América Latina nos países que falam espanhol tem uma formação até que semelhante com o Brasil em vários aspectos, e algumas coisas que acontecem lá, futuramente acontecerão aqui, e ao contrário. Então, quando você entende o espanhol como uma ferramenta para você também estar mais informado do que está acontecendo politicamente falando ou economicamente falando, você se prevê e consegue um autoconhecimento do que você pode fazer no seu próprio país e na sua própria realidade. Isso uma vantagem que as pessoas, às vezes, acabam esquecendo que tem, né? Então, tem esse fator geográfico para você conseguir viajar, trabalhar, um fator de autoconhecimento para você também ter essa perspectiva do que acontece no continente que você está habitando, que você não conhece, é uma coisa que é muito difícil as pessoas entenderem um pouco mais, além de que o português e o espanhol compartilham a mesma raiz linguística, que é o latim. Então, por exemplo, o espanhol ali compartilha cerca de 80% do latim, o português 70% e pouquinho. Então, são idiomas próximos, por isso dá essa sensação que você entende. Por isso que o pessoal fala do portunhol. Do portunhol, exatamente. E aí dá uma sensação que você consegue entender. E isso eu acho que é um detalhe um pouco capcioso, porque quando você acha que consegue entender, aí que vem o problema, aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Agora eu se consagro, né? Aí que mora o perigo. Vou pra Argentina sem saber nada e vou me virar. E aí que mora o perigo. E é interessante comentar isso, sabe por quê? Porque eu como professor, eu acho que quem também está na área, entende que para você falar que você domina um idioma, você precisa dominar 4 habilidades, que é você escutar esse idioma bem, você falar esse idioma bem, você ler esse idioma bem e você escrever esse idioma bem. São 4 habilidades. Acontece que, por compartilhar uma raiz comum,
você talvez consiga ter uma compreensão melhor. Então, uma compreensão de leitura, uma compreensão de escuta, porque compartilha a mesma raiz. Mas para você pegar essa compreensão de escuta e de leitura e transformar passar em isso. escrita e fala, é outro trabalho. É uma outra realidade, é um outro tipo de dinamismo que você precisa estar preparado. E isso causa essa sensação, eu entendo tudo. Será mesmo que você entende tudo? Será que você não está sendo ali, usando a sua língua mãe para tentar resbalar ali e falar que compreende tudo? E aí, para se comunicar, como você vai se comunicar, sendo que você não consegue externalizar um idioma que você julga como parecido, mas você não consegue falar? Então, falsa segurança. é uma falsa insegurança, é uma sensação ali, é capiciosa, a palavra certa mesmo é capiciosa, porque daí acontece vários exemplos de pessoas que acabam viajando, acham que vão dominar e voltam ali com 1 milhão de perrengues ou com problemas, e eu acho que é uma coisa comum, né? Eu lembro, viagem da escola, foi Camboriú. Nossa, lá tem Tem muita muito argentino, argentino, né? né? Muita argentino. Aí uma hora um veio falar comigo lá, não compreendo, não compreendo. Saí. Já vem até um não compreendo. Não compreendo, não compreendo. Exatamente. Não entendi nada, velho. Não, eu tenho também, mas vamos deixar mais pro final, né? Sei. Na hora do perrengue. Você quer pizza, diretor? Ô, diretor, já passa lá? Tá de regime? Mas você falou isso, a gente acha que sabe, né? Mas é interessante isso. E Ó, o saber, olha, você tocou numa coisa que eu nunca parei pra pensar, né? Saber, entender, falar. E pra ler, transcrever escrever. isso. Exatamente. Eu escutei. Olá, que tal? Vocês falam aí pra... Como eu coloquei no Google, lógico. É que são habilidades diferentes, né? A gente fala que são habilidades passivas e ativas, né? Quando você pega e fala sobre fala e escrita, você está agindo em cima de um idioma ativamente. Então, você está ali usando o seu cérebro para criar coisas, né? As habilidades passivas, para a gente que tem o português, que é a mesma raiz, se tornam muito mais fáceis pra gente, porque a gente compartilha 70% ali do vocabulário, de estrutura, né? Então, diferente do inglês, que às vezes a estrutura tem que... na negativa você inverte, na interrogativa você coloca um did no começo. No espanhol, não. No espanhol a estrutura é muito parecida. Só que isso causa a falsa sensação de que eu sei. Assim como outras línguas que são de origem latina, né? Como o italiano, às vezes você pega, vê uma coisa escrita e fala, eu acho que é isso. Ou tem uma compreensão até um pouquinho melhor, devido a isso, né? A origem linguística dos idiomas que compartilham o mesmo idioma mãe, né? Eu vi que você postou lá na sua rede social que a Anitta tava no Grammy, né? E aí falava, eu não lembro da palavra. Agasalho. Isso, Agasalho. Né? Tipo, significa, é um prazer ver você cantando. E ela, que é agasalho? Sim. Né? O som do J e do R. Isso é bem legal. Porque também comparando, né? O português com o espanhol, nós temos mais fonemas, ou seja, mais sons que o espanhol. Então, pra gente, por exemplo, isso é muito curioso. Pra gente é muito fácil diferenciar a palavra vó de vô. Pra um hispano-falante, não. Ele entende a mesma palavra, vovô. Ele não consegue diferenciar, porque esse fonema não existe no espanhol, não é tão marcado no espanhol. Então, tem gente que mora aqui no Brasil por anos e não consegue diferenciar se é avó ou avô. E aí você procura assim na internet, tem vários comentários de pessoas que estão aprendendo português, né, brasileiro, eles não conseguem. A gente tem ali uns 7 fonemas extras, eu não lembro, acho que é 32 fonemas em português e espanhol 25, alguma coisa assim. E isso faz com que a gente tenha uma facilidade uma vantagem em comparação com quem fala espanhol aprende português por isso. Então a gente tem uns sons mais, então o som do J, do Ra, que pra gente é fácil, do Ra, Re é fácil. Mas quando eles vêm pra cá, às vezes não conseguem. Tipo o som do ão, tipo assim, eles pão. passam sufoco. Mais sufoco que a gente. Por isso a gente consegue até dar aquela enroladinha ali pra tentar falar, porque a gente tem uma facilidade um pouco maior. A língua portuguesa ela é uma língua difícil para aprender, não é? Sim, sim. É uma língua difícil, é uma língua complicada, assim. Quem você vê muito, né, americano, só de fora, sim. falando... Você falando isso, eu lembrei disso, falaram assim, americano, ele aprende primeiro espanhol para depois aprender português, que Sim. tem esse caminho que eles costumam fazer. Tentam fazer. Que o espanhol seria uma língua mais fácil próxima, para eles, prática, né? Mais próxima, né? O diretor pegou o microfone? Pegou, diga, diretor. Teve uma época que eu morei no Rio de Janeiro, Rafael também, né? Sim. Seu nome. E a gente tinha um bar lá, eu era gerente desse bar, meu pai era dono do bar, e a gente tinha 3 garçons. Um era uruguaio,
A Sofia era chilena. Uhum. Aí depois chegou uma colombiana Uhum. para trabalhar ali na praia. Geralmente, litoral brasileiro tem bastante, né? Uhum. E depois eu fui perguntar pra Sofia se tem algumas diferenças, por isso que eu via eles falando, né? Eu sou muito assim, quando eu vi eles falando assim, eu falei, peraí, tem alguma coisa na pronúncia. Uhum. E aí eu perguntei pra ela, eu não lembro qual região da América do Sul ela falou, mas ela falou que tem regiões, tipo, vamos dar um exemplo, Argentina é o que quieres e, tipo, Colômbia é o que queres, Sim, na pronúncia. perfeito. E aí eu não sei se a Colômbia, essa é mesmo os países. E tem muito disso também, né? Na questão, as palavras são as mesmas, mas A pronúncia muda. a pronúncia muda, né? Tipo, a proparoxítona muda, né? A Sim, tônica sim. muda, né? Olha, bem legal esse comentário, porque a gente tem um nome para isso, a gente chama de variedade linguística. É um conceito da linguística, porque acontece, eu vou comentar isso também, que quando a gente fala sobre idiomas, às vezes as pessoas relacionam o idioma só com gramática. As pessoas não sabem que a língua vai muito além da gramática. Tanto é que no português mesmo, a gente tem várias colocações pronominais ali, amo-te. A gente não, teoricamente, teria que falar amo-te, não te amo, mas a gente não faz isso porque gramática é uma coisa, língua é outra coisa. E esse conceito de variedade linguística é bem importante porque o espanhol é falado em 21 países. Se no Brasil, por exemplo, a gente chega aqui no interior, a gente fala porta, por exemplo. Em São Paulo é porta, chega no Rio é porta. Nós temos 3 sons para uma mesma marcação. E é um país só. Agora, pega um idioma que é falado em 21. O que acontece em cada região ali? Cada região acaba adquirindo uma forma específica de usar a língua. E esse é o conceito que a gente fala de variedade linguística. Eu, como professor de espanhol, eu prezo muito por isso, pela variedade, até porque é interessante para quem está estudando o espanhol para fins específicos. Por exemplo, vou fazer uma faculdade na Argentina, que está acontecendo muito hoje. Uhum. É interessante você especializar a sua audição, a sua compreensão no espanhol da Argentina. Seria interessante isso, porque é um fim específico. Mas para gente que não tem um fim específico, está aprendendo porque gosta. Ou para fazer só um turismo. Fazer um turismo. Você pode aprender um espanhol com a variedade, entender quais são essas nuances. Por exemplo, o Gabriel falou do querés. Querés é o uso do pronome vos. Vos é como se fosse você, só que nós também temos o mesmo pronome tu. Então, alguns lugares usam tu, que é você, outros usam vos, que é principalmente na região do Rio de la Plata, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, principalmente. Então, se for para lá, é mais comum para chamar você usar o vos, mas em outras regiões usa o tu. E aí causa essa diferença. Todos podem se entender, porque a gente entende quando alguém fala porta, a gente sabe que é uma porta. A gente sabe quando alguém fala tu. A gente sabe quando alguém fala tu, mas são especificidades de cada país. Isso que o Gabriel falou não chega a ser só sotaque. Não, palavras também. São expressões mesmo. Palavras também. Tipo assim, não é nem expressão, palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Morango. Morango, em alguns lugares se fala fresa, outros lugares se fala frutixa. Mesma palavra, mesmo elemento ali, 2 opções para você pronunciar. E digo mais, se você chega no México e chama alguém de fresa, eles são um pouco fresa. Eu estou falando que ele é um pouco... se acha muito, ele é muito convencido, é uma pessoa patricinha, Mauricinho. Então, a mesma palavra, a mesma colocação, de acordo com o contexto que você está utilizando, admite significados diferentes. É importante falar que não são todas as palavras, mas são algumas, e é legal você ter... muitas pessoas não têm essa percepção, né? Às vezes a gente chega aqui nós mais leigos, assim, chega e fala assim, não, porque eu não tenho sotaque no português. Eu não falo com sotaque. Sotaque é quem mora no Nordeste, sotaque é quem mora no Rio. Mas todo mundo tem. Inocente, né? Não, a gente não percebe, a gente não percebe. Não percebe. Vai para São Paulo, que você falando porta. É uma questão importante, porque às vezes você vai estudar um segundo idioma e você vai tentar entender, tipo assim, qual é a forma mais interessante para eu aprender isso para a minha realidade? Se eu sou uma pessoa que estou num trabalho que lido mais com colombianos, por exemplo, seria muito mais interessante eu entender um pouco mais da realidade de lá. Isso significa que eu não vou conseguir me comunicar em outros lugares? Não, significa que você está se adequando o seu conhecimento através do conceito de variedade para
uma realidade A específica cultura sua. ali, né? Seria uma coisa tipo português brasileiro, português Inglês de Portugal, exato. né? É uma comparação Inglês perfeita. americano, inglês britânico. Perfeito. Né? Tem- Só que a grande diferença é que nós temos do português duas grandes potências, né? A gente tem ali o Brasil e Portugal. O espanhol, ele tá dividido aí em várias potências. Nós temos Espanha, Argentina, México, nós temos ali a região do Caribe, que é muito forte turisticamente falando. Então, a variedade acaba não se sobressaindo, sabe? Não tem como você falar assim, essa aqui é a correta. É a essa aqui... dominante, assim. Não tem como falar. Cada região que você vai lidar com uma variedade diferente. E a partir, se você tem um bom mentor, um bom professor, ele vai te orientar a entender isso. É um conceito que às vezes as pessoas, quando começam a estudar um idioma, não tem esse Acha site, que é né? pro geral. Por geral. Aí vai pro inglês, chega lá, trabalhou sua vida inteira com séries, filmes dos Estados Unidos, vai pra Inglaterra ali, não entendo nada. Por quê? A sua compreensão foi trabalhada em cima de uma realidade específica. Sim. Né, continuando no exemplo do bar lá em Arraial, teve uma época que eles foram noruegueses. Então, são inglês da Europa, né? Outro inglês. E eu já estava aprendendo a lidar com o inglês americano, o espanhol, né, da Argentina, enfim, que eu comentei. E ele queria cerveja. Só que assim, eu falava beer, né? E aí ele, beers, assim, é um negócio mais, saca? Encorpado e tal. Aí ele, qual cerveja? Aí eu falava bud e tal, ele, bud, totalmente diferente. Sim. E né, no dia, quando eu morava lá, eu tava até estudando inglês para poder trabalhar melhor, né? Sim. Porque eu era o único ali, no caso ali, que tava trabalhando, que conseguiu vender, por exemplo, as cervejas para eles. E muda muito. Quando você trabalha e mora uma cidade, por exemplo, como Arraial do Cabo, que eu morei, que tem diversos grupos, né, etnias e tudo mais. Até dentro do Brasil, né, de pessoas de Minas, Bahia, enfim, né, Nordeste e tal. E você sente essa diferença, você consegue perceber isso. Isso é muito real, real. Legal. E é legal comentar que isso é um conceito. Para quem estuda linguística, né, que é o estudo das línguas... Tem que enriquecer o seu vocabulário. Você né, entende, E às vezes você não é obrigado a simplesmente falar. Você não é obrigado a falar como um carioca, você não é obrigado. Mas às vezes você consegue entender para se comunicar melhor. Você está numa realidade que aquele é o tipo de pronúncia dominante ou o tipo de uso da língua dominante, você consegue se adaptar para conseguir estar ali com mais presença, né? Então, uma no inglês tem phrasal verbs, que falam, né? Que são essas expressões, né? Que é uma infinidade, né? Infinidade. Você saber tudo é um conhecimento importante aí, enriquecedor, né? Não só saber, mas saber essa diversidade, né? É muito importante. E às vezes o pessoal não... É saliento, né? Às vezes o pessoal não entende isso. O pessoal pega ali a gramática, estuda... É tudo igual. E não se atém que, tipo assim, aquela estrutura ali é uma grande base, mas existem variedades que, às vezes, se você vai viajar fazendo intercâmbio, você consegue se adaptar para aquela realidade e ter um uso muito mais efetivo do seu aprendizado, né? Você faz um uso mais efetivo do seu aprendizado. Isso é uma das primeiras coisas que eu converso com meus alunos quando chegam para mim, principalmente no online. Para que você quer aprender espanhol? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? É porque eu gosto. Então vamos trabalhar com a variedade. Vamos fazer aqui, vou mostrar como que fala aqui, ali. Agora, não, vou fazer faculdade na Argentina. Não, trabalho no Mercado Livre, eu tenho que falar com o pessoal da Colômbia. Vamos adaptar ao seu aprendizado. E são adaptações muito simples, sabe? Por exemplo, aprender o idioma é estar em contato com ele. Então, você pode pegar, tipo assim, filmes daquele país, daquela região, músicas, para você já ir acostumando com o sotaque. Ler daquela região, algum livro daquela região. E isso já faz você estar 10 mil passos à frente do que muita gente que não entende isso, né? Detalhe, né? Um detalhe que te passa. Um detalhe já te ajuda muito e o processo com uma fluência é muito mais fácil para você se você sabe essas questões ali que passam desapercebidas devido a essa grande... uma grande cultura de a gente falar muito de gramática quando a gente fala de idiomas, né? E gramática não é importante, mas não é a única. Uma coisa, né? É uma das grandes coisas que você precisa para Você falou aí dos seus alunos, né? Como que foi esse começo seu, Rafa? Você já começou trabalhando com internet? Como que você resolveu? Agora eu vou ser professor online. Acho que eu gosto dessa empreitada aí. Essa história é aí boa também entrou o lado empreendedor, né? Exatamente. Sim, essa história é boa porque assim como foi aleatório a minha decisão de começar o espanhol,
Acho que foi esse caminho que me levou para online. E eu acho legal comentar que eu comecei no online antes da pandemia, porque na pandemia teve aquele boom, todo Eu mundo, até marquei aqui né? sobre pandemia, porque todo mundo começa alguma coisa, ou começou alguma coisa durante Na a pandemia. pandemia. Eu comecei um pouco antes, E é engraçado a história, porque começou mais ou menos assim. Eu comentei, né, que na minha universidade a gente montava grade, e as matérias que eu fazia na universidade, às vezes, não eram só pessoas do meu curso. Eram pessoas de outros cursos também, às vezes. Nisso conheci um amigo meu até hoje, e ele ia fazer o mestrado dele na Espanha. E nisso estava sendo monitor da faculdade, já estava ali ensinando. Ele falou assim, Rafa, você não consegue me dar aulas de espanhol para o meu programa de mestrado? Porque eu vou fazer uma prova específica no programa de mestrado, junto com 2 amigos dele também. Só que os programas eram todos na área de humanas. Então, era museologia, outra história, enfim, áreas de humanas. E eles me deram um critério. Ele falou assim, mas a gente quer aprender também coisas culturais, porque a nossa prova vai ter textos sobre a história da Espanha, vai ter história da América Latina, arte, música. Então, a gente precisa entender também esses conceitos. E eu falei assim, nossa, é uma proposta diferente. Veio essa demanda para mim e falei assim, nossa, ensinar um idioma através de aspectos que sejam culturais. E eu levei a sério, falei assim, não, tô aqui aprender, comentando também das minhas inspirações, porque nas minhas aulas a gente foca muito nesse aspecto mais cultural do idioma, para aprender a realidade dos países e tal. Então, nossa, para mim vai ser um prazer criar uma ementa de um curso e oferecer um curso focado no ensino de espanhol baseado em aspectos culturais. E eu coloquei o nome, falei Espanhol Sociocultural, esse é meu curso. E aí criei o nome, dei a aula para esse pessoal, eram 3 alunos. Esses 3 alunos acabaram indicando, depois eles foram, né? Não sei se todos foram, mas acho que ele chegou a fazer o mestrado, não sei se os outros passaram, mas indicaram para outra pessoa. Isso foi em 2018, mais ou menos, daí já... Em 2019, dei esse mesmo curso. Daí eles me procuraram, eu vi que vocês oferecem um curso, espanhol cultural, alguma coisa assim. Aí eu falei, eu tenho espanhol sociocultural. Daí já começa o marketing, né? Tem espanhol sociocultural, é o meu curso. Eu já tinha todo o material pronto, eu falei assim, é isso. Lecionei. Me formei em 2019, daí eu voltei para o interior. Eu estava em São Paulo até então, eu estava em Guarulhos, fazendo faculdade, voltei para o interior, voltei para Boituva. E aí recebi uma mensagem no meu Facebook, na época não era nem WhatsApp, não era nem Instagram, era Facebook, estava mais no auge. Falando assim, Rafa, me chamo Vinícius, eu gosto das questões culturais do idioma, eu quero um curso assim, e falaram que você tem um curso específico para isso. Eu falei assim, Vini, eu agradeço o seu contato, mas eu estou no interior, não posso te dar essa aula porque eu estou no interior. Daí ele pegou e falou assim... Então esse curso foi presencial. Foi na faculdade Na faculdade mesmo. Então, tipo assim, às vezes podia reservar uma sala, dava minha aula. Vamos dizer assim, tradicional. Recebia normalmente deles, mas todo presencial. Eles pagavam ainda? Pagavam. Então, esse aí é o meu primeiro curso que eu paguei, claro, não que eu cobro hoje, mas muito diferente. O segundo também cobrei. E aí veio esse Vinícius. Aí ele mandou... E eu queria um curso assim, eu não acho, e não tinha, né? Realmente, você pensar em um curso de idiomas só em questões culturais, difícil. Você tem os cursos tradicionais porque é o que vende, é o que dá certo, né? Aí eles falaram assim, não tem como você dar essa aula assim, Vinícius, perdão, mas estou no interior, não tem como. E o Vinícius falou assim, por que a gente não faz online, então? Eu falei assim, isso aí não vai dar certo. Online? Online, gente. Quem que vai querer aprender online? Quem que vai ter aula online? Isso 2019, ali uns meses antes da pandemia, né? Eu falei, quem que vai ter aula online? Quem vai querer ficar vendo aula online, né, gente? Que é isso, né? Mas eu falei assim, ele tá lá, eu tô aqui. Acabei de me formar. Não tinha ali Eu até trabalhava. Aí eu cheguei a trabalhava num colégio, mas eu trabalhava 2 manhãs nesse colégio. Falei assim, eu tenho tá vago o meu tempo. Então, por que não experienciar coisas novas, né? Aí eu lembro, é legal comentar também que na época eu não tinha câmera no meu computador. Então a aula era o meu fone de ouvido, slide, eu falando. Aí eu dando a aula para ele e um colega. Foi o fone de ouvido na entrada do microfone. Sim, exatamente isso. Inclusive, eu acho que eles vão assistir, que é o Bruno. O Bruno tá na Espanha até hoje. Ele fez o doutorado dele lá, ele tava fazendo doutorado em História. E o Vinícius, aí vem a grande plot twist. Ele hoje é o maior criador de conteúdo digital sobre a América Latina e cultura do Brasil. Ele tem 50 mil seguidores. Ele foi meu aluno. Ele que deu a ideia. Ele que falou assim, por que a gente não faz online? Olha só. E aí depois ele virou criador de conteúdo, porque ele ama a questão cultural da América Latina. Hoje ele tem o Latina Leitura, que é o maior canal, assim, da cultura da América Latina do Brasil. Compartilha nosso vídeo aí. Sim, se ele puder compartilhar, tem 50 mil aí. Pra mim é o maior, não conheço outro, pelo menos, é o maior. E aí eu dava aula com o microfone, fazia...
E aí, o que aconteceu? Daí veio acho que foi uma das minhas vantagens em relação à pandemia, que é o seguinte. O que aconteceu na pandemia com os professores? Eles perceberam que para dar aula no ambiente virtual, não é simplesmente projetar a apostila e falar e tá feito essa aula. Tem outra pegada. É outra dinâmica, né? No presencial, você tem o movimento da pessoa, você chega perto de alguém, você tem quadro, escreve, passa. A dinâmica é feita com isso aqui, ó, corpo, né? Corpo, fala, escuta. O pessoal tá ali. No online é um quadradinho, assim. Como você vai ficar focado 1 hora naquele quadradinho, com uma apostila projetada e eu falando? Eu falei assim, gente, não vai dar certo isso aqui. Não vou prender a atenção. Não vou prender a atenção desse Exatamente, pessoal. E aí, o que aconteceu? Como eu tava livre, eu falei assim, como que eu vou adaptar essas aulas que eu tenho? Eu tenho material que era todo, tipo, PDF, imprimia, entregava pro pessoal o meu material. Comecei a bolar uns slides, uns exercícios com vídeo, usava lá algumas ferramentas para ligar, sabe? Para ligar as coisas, para ligar uma ao outro. Esquenta a cabeça. Para ligar ali, porque daí começa a ser mais atrativo. Você tem uma dinâmica ali maior do que simplesmente eu falando e um material projetado. E aí eu comecei a adaptar. Então, quando os professores tiveram esse insight na pandemia, eu já tive antes. Então, quando pintou a pandemia, isso foi, sem brincadeira, acho que foi uns 5 meses antes da pandemia. Quando deu a pandemia, eles estavam sendo meus alunos ainda. Eu já tinha o material pronto, mas era o melhor material do mundo? Não era. Mas já era muito melhor do que muita gente, porque eles não tinham, eles tinham essa ideia. Aula online é o quê? Eu pegar uma apostila, projetar, eu falar e os alunos fazerem exercício. As pessoas pensavam assim no começo da pandemia. Porque ninguém tinha experiência, ninguém tinha conhecimento. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que era. Né? Eu já tinha uns 5 meses de avanço em relação a isso. E aí aí deu a pandemia, aí todo mundo quis fazer alguma coisa. Eu já tinha um mínimo de experiência para aula online. E aí eu comecei a ofertar do meu perfil normal. Normal. Comecei a ofertar. Aí indicação de um para outro. Daí consegui bastante alunos em 2020, consegui bastante alunos. E aí eu lembro que no final de 2020 eu fiz uma campanha para aulas. E apareceu muita... Na época, para mim, era muitas pessoas. Tipo, era 12 pessoas. Para mim, era muita gente querendo ter aula. E eu falei assim, gente, isso é um negócio. Isso aqui, eu quer queira, quer não. Eu tenho um produto com um nome. Tenho um curso com uma pegada minha. Eu tenho alunos. Eu tenho indicação. Tenho material. Tenho tudo pronto. Isso é um negócio. E aí, em 2021, eu comecei a pensar em transformar isso realmente como um empreendimento digital. E aí, em 2021, eu comecei. Só que também, nossa... O que acontece? Aí vem a questão, né? Eu me formei professor. Eu não me formei influencer. Eu não me formei criador de vídeo. Eu não me formei... Empresário. Não me formei empresário. Não me formei blogueirinho, sabe? Não. E aí, o que acontece? Aí... cravava muito, eu dava de cara com muitas coisas que eu não concordava no online, né? Eu não concordo até hoje de alguém chegar aqui para vocês e vender assim, fale inglês em 30 dias, fique fluente em 7 dias. Eu nunca vou fazer isso porque antes de ser vendedor de curso, eu sou professor e eu levo o fazer a educação sério, eu levo. E aí o que acontece? Eu não ia fazer isso. Eu esbarrei também em não querer fazer dancinha, por exemplo. Eu não quis. Tem gente que faz, tem professor que faz, tudo bem, mas eu não quis entrar em trend. Eu não quis, no começo, gravar vídeo, eu tinha vergonha de gravar vídeo. Eu fazia posts estáticos. Então, tipo assim, esse meu primeiro ano foi um ano que eu digo assim, que foi um ano que eu me especializei no ensino digital. Eu tinha prática no ensino. Em rede social, 0. Teve que começar a aprender. E também quebrar barreiras minhas do que seria essa questão da educação no mercado digital. Porque a educação pode ser, sim, relacionada ao entretenimento. Eu acho que hoje eu tenho essa opinião. Mas na época eu não tinha essa opinião. Para mim, educação é educação. Vamos dizer assim. Uma barreira mesmo. Uma barreira. Porque, para mim, acho que para mais pessoas, a educação remete àquela coisa mais, tipo assim, mais escola, séria. mais séria, uma coisa mais quadrada, uma coisa mais... por exemplo, o professor como uma figura que sabe tudo, o professor que é uma figura mais potente. E eu acho que eu tinha algumas visões assim também naquela época,
Porque eu não conseguia enxergar, por exemplo, isso é muito legal. Eu não conseguia enxergar o que eu faço hoje, por exemplo, de conteúdos densos. Que não sejam densos. Eu conseguia enxergar conteúdos densos. Eu queria explicar uma coisa por 10 minutos. Eu não conseguia criar um vídeo de 1 minuto e meio para explicar aquela coisa. Eu não conseguia. E eu falava assim, gente, não tem como. Isso aqui é muito importante. Tem que falar sobre todos esses critérios para conseguir passar o que eu quero ensinar. E aí eu fui esbarrando. Aí eu fui me redescobrindo e descobrindo alguns talentos que às vezes eu tava ali guardado da época da informática, da época do mecatrônica, que eu fazia linguagem de programação ali. Era conhecimentos que eu tinha ali em algumas caixinhas que eu tive que ir, na gaveta. Abrindo e desmontando mesmo nesse sentido de entender a educação como uma forma também de criar conteúdos, de uma forma de ser um entretenimento, de uma forma de ser uma educação mais leve. Adequando ali, né? Adequando. E para mim foi um procedimento que durou muito, porque... tanto é que nos 2 primeiros anos que eu tinha uma Instagram profissional, eu lembro que eu postei pouquíssimas vezes. Não era... tinha o Instagram, tinha para o pessoal entrar em contato comigo, tinha ali uns posts a cada 1 mês, e aí funcionava dessa forma, entendeu? Então... era mais ou menos assim. Aí eu fui me despedindo. No primeiro ano, eu me vi como uma pessoa que se especializou em como ensinar bem no online, porque já tinha um conhecimento prévio. E aí eu fui correr atrás de curso, fiz curso, participei de palestra. Na época tinha muito professor que... Eu ia perguntar isso, né? Como que você desenvolveu essa... Porque na época começou a sair muita palestra e muito curso. Qualquer coisa, eu tava lá dentro. De como ensinar no online. Porque eu falei assim, gente, eu tenho que... Tem que entender, tem que estar dentro do que está acontecendo agora. Então, nesse primeiro ano, eu não me especializei em criar vídeo, não me especializei em Instagram, não fazia story, tinha vergonha de aparecer. E aí, depois, que aí eu comecei a falar assim, tá, eu tenho um material que eu julgo muito bom. Eu tenho uma aula que eu julgo muito boa. Como que eu vou promover isso para mais pessoas sem usar minhas redes sociais? E aí, eu tive que me descobrir de novo como empresário no mercado digital. E aí fiz uma pós-graduação em marketing digital e aí fiz outras sobre educação 4.0, que falava um pouquinho sobre redes sociais também. Não parou de estudar? Não. Aí... hoje estudar é pra vida inteira, não tem? E aí eu comecei a adaptar e acho que eu comecei a levar a sério. E é engraçado, que foi em 2020. 2021 comecei a estudar mais. Comecei a levar a sério o Instagram mesmo, final de 2022, começo de 2023. E do ano passado pra cá é o que eu faço. E você mexendo com o Instagram, você não para de aprender, né? Não. Porque cada dia tem uma ferramenta nova, uma edição. Eu até comentei com você, né? É uma coisa que você aprende. E muita coisa você aprende na prática. Falando em rede social, né? O trabalho de rede social, aprende na prática, né? Isso. Comentei com você essa semana que você montou uma arte. Falei, olha, quem que montou? Tem que aprender, né? Sim. Foi assim que você falou? Tem que se virar. Tem que se virar. E você vai aprendendo, né? Tem o que você aprender. fazia lá em 2020, o que você faz hoje, em termos de criação de conteúdo, é diferente. É né? diferente. Hoje eu vejo como eu consigo... Aí eu acho engraçado, que às vezes dou uma perspectiva, né? Eu olho assim... pro que eu fazia antes, e aí é engraçado, porque eu tenho... A minha melhor amiga, ela tá comigo desde o começo, né? Aí eu lembro que eu gravei um vídeo, eu falei assim, vai ser meu segundo... Eu fiz um reel que deu certo, que foi sobre um filme. Aí eu peguei e falei assim, isso daí deu certo, deu mais views. Aí eu vou fazer o segundo. Eu falei assim, lugares mágicos que falam espanhol. Alguma coisa assim, né? Uma pegada pra ser mais lúdica, né? Ela mandou um áudio pra mim. Rafael, tá horrível esse. Olha a sua cara de desânimo, Rafael. Dá uma risada pra gravar. Ninguém vai querer ir. Ninguém vai querer. Você tava falando lugares mágicos, tá uma cara triste. O que é isso, Rafael? Aí ela me deu assim, falei, tá, vou gravar de novo. Não ficou tão bom assim, mas ficou, pelo menos tava com uma gata. Lugares mágicos, né? Não tava, sabe? E aí, tipo, hoje eu me vejo assim que eu consigo ter uma visão legal do que tá acontecendo. Então, eu me considero uma pessoa informada, então eu uso muito da cultura da cultura pop. Então, por exemplo, o que tá rolando no Brasil ou fora do Brasil, que tá em alta. É o time, né? Que eu posso trazer pro meu conteúdo de espanhol. E aí, geralmente, no meu perfil você vai encontrar muitos conteúdos, assim, de filmes, de pessoas do Brasil que vão pra fora. Da Shakira. Falando português. E aí, eu acabo utilizando esses recursos pra ter um entretenimento legal, porque eu falo sobre um assunto que tá em alta, e ensinar, nem que seja um ponto específico do que eu falo no vídeo, de 1 minuto e meio. E fazer a ponte para venda, né? E fazer a ponte para venda, claro. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Hoje, um dos mais importantes, vai. Um dos mais importantes, vai. Um dos mais. Sem hipocrisia, Rafa. Você é o mais importante. Você comentou
acho que foi no off, você tem aluno no Brasil inteiro. No E Brasil fora, e inclusive fora do Brasil. também. Hoje eu tenho aluno de pelo menos uma região, um aluno de cada região do Brasil. Eu tenho do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tenho. E às vezes eles são, como hoje eu trabalho tanto oferecendo produto como curso, infoproduto, quanto as aulas ao vivo, principalmente em grupo, às vezes eu tenho grupos assim diversos. Terça-feira tem um grupo que tem uma moça de Fortaleza, uma moça de Melquíades, que é em Roraima, não sei onde fica, e uma moça do interior do Rio Grande do Sul, no mesmo grupo. E aí tem, assim, São Paulo, Rio, que são mais grandes metrópoles, assim, eu tenho bastante. E aí você fala, gente, eu tô online com essa galera que me conheceu postando vídeo e que acha legal o jeito que eu ensino, acha legal que gosta. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero aprender espanhol, mas eu quero aprender espanhol com você. E isso me deixa feliz. Fala que, pô, o que eu tô legal, confiança, o né? que eu tô fazendo aqui tá fluindo, né? Muito legal mesmo. E temos perguntas. Diretor, quanto tempo, diretor? Já deu mais de 1 hora. O papo tá bom, hein? 1h05, passou Olha, de Vamos 1 passar hora. para as perguntas, senão não vai dar Temos tempo. perguntas aqui, muitas perguntas. Quero já de antemão aqui agradecer a todo mundo que participou aqui. Eu tenho pergunta no meu também, tá? Não, por favor. Vamos lá, Rafa. Mandy Moura perguntou aqui: como você percebeu que ser professor de espanhol era o que você queria da vida? Para a vida. Eu acho que foi exatamente nessa criação do meu primeiro curso, presencial ainda, que eu montei uma ementa. Para mim, eu ver como eu iria começar, como eu iria terminar um curso e ver aquilo pronto, e ver o pessoal realmente conseguindo se comunicar, foi o que mostrou que aquilo era, para mim, sabe? Aquilo era o que eu queria. A Mari Baldi, ela teve uma pergunta aqui. Ih, meu Deus, Acho que hein? ela está com outros interesses aqui. Você se acha bonitão? Não. A autoestima tá hoje, né? Não. Sensacional, Mari Baldi. Muito obrigado. A Mari mandou várias perguntas aqui. Mas sobre isso ou não? Não. Sobre isso. Tem algum crush latino? Não tenho. Muito bom aqui. A história mais estranha que você já teve com o ensino da língua. História mais estranha? Eu tive... Olha, Fez pensar, hein? Nossa, foi uma boa... Olha que eu já tenho experiência. Mas a mais estranha... Vou contar uma que aconteceu assim, que foi estranha, meio bizarra, que é o seguinte. Procuraram por aula. Isso foi ano passado. Uma pessoa X. E aí ela queria aula particular. Ela não morava no Brasil também. E aí quando a gente começou... Ela pagou a aula teste lá e tal... Quando ela entrou na aula, ela tava literalmente com umas 6 pessoas. E eram gringos, sabe? E ela assistiu a aula com 6 pessoas. Mas as 6 pessoas interagindo também? Ou só... Às vezes conversavam com ela, mas aí conversavam com ela. Ela era... Eu não sei ao certo. Ela era brasileira, mas ela morava... Você acha? Na Ela Europa. foi empreendedora. Não, Ela eu acho que comprou ela curso morava na e Turquia. revendeu para mais Não, ela Que morava, acho que, absurdo tipo, isso. na Turquia, sabe? E o pessoal falava um idioma que eu não entendia qual era, entre eles. Às vezes cutucavam ela e tava todo mundo, tipo assim, vamos supor, tava essa mesa aqui, ela tava aqui, assim, com a aula. A câmera pegava o pessoal que tava na mesa, assim, eles assim, às vezes chegava alguém com uma comida, comia. Eu falei, gente, o que é isso? E aí... Você sabe que eu tô contando isso? Eu lembrei, eu trabalhei numa imobiliária, né? Uma época. Aí a pessoa, ela alugou a casa. Aí ela realugou os quartos da casa. Ela fez um cortiço dentro da casa. Então, eu tô imaginando isso. E aí- ela fez isso no curso do... E aí ela assistiu a aula com o pessoal lá, falando entre eles, comendo entre eles, às vezes entre ela também. Eles não participavam da aula efetivamente, mas ela tava lá pleníssima. A família inteira assistiu. E eu fiquei assim, e, tipo assim, tem um momento que você aceita as coisas, né? Você fala assim, Vai. vai. Que vai. Tá, Que vai. pagou minha hora, então vamos dar essa aula vai. que Deus- vá, Deus que vámonos. E aí deixei ela assistir a aula, depois nunca mais voltou, sabe? Eu não Sensacional. entendo. E eu acho que seria a experiência estranha, talvez seria essa. Não sei se era nesse sentido, mas... Não, foi muito boa. É. Ela mandou uma pergunta também muito boa aqui. Por que escolheu espanhol e não inglês? Eu acho que foi pelo meu encanto Ah, de primeira. Lá quando aquela eu aula, né? ganhei o curso, eu me encantei mesmo.
E aí eu queria viajar para algum país que falava espanhol, e aí fui para faculdade, cantei pelo espanhol e ficou. Acho que foi uma escolha muito mais... Afinidade. Afinidade do que, tipo, pensando no mercado de trabalho ou algo do gênero. Eu que tenho aqui do Matheus. Quais os maiores desafios em aprender o espanhol? Os maiores desafios em aprender espanhol, no caso, né? Tipo, como aluno ou como professor? Ou qual seria a ideia, será? Fique à vontade. Vamos À falar vontade, sobre os dois. Tá, eu acho que como professor, o maior desafio para você ensinar o espanhol é tratar com uma seriedade a diversidade que ele propõe às pessoas. E também fazer com que elas enxerguem valor naquilo, porque é importante. Muitas pessoas acham o espanhol um idioma menos, sabe? Um idioma menor. E acho importante salientar que não, que é um idioma importante. É um idioma que abre portas tanto quanto o inglês e que te dá oportunidades também em fazer várias coisas. Então, acabei que... para ensinar isso. Para aprender, eu acho muito difícil algumas questões de gramática. Eu acho que algumas gramáticas acabam fazendo com que os alunos tenham aí essa dificuldade. E, melhor, a motivação de continuar estudando. Porque quando você está empolgado, você começa muito empolgado Sim, para alguma coisa, no você gás. vai no gás. Chega ali no intermediário, já murcha, vai apagando. deixando. Então, para manter essa chama acesa de você querer realmente chegar até o final do curso, ou chegar até um nível de influência bacana, é difícil, não é tão fácil. Acho que seria a maior dificuldade de aprender algum... Não só espanhol, não, qualquer idioma. Outro idioma. E o que você falou é legal, né? Porque as pessoas... A gente até comentou nisso. Acho que, eu entendo o portunhol, eu domino, vou para aula, mas eu já entendo tudo. E às vezes não dá essa importância, né? Não dá. Não preciso do espanhol. E tem que levar a sério, né? É importante. O espanhol, isso é uma pergunta minha, são dados, né? Qualquer coisa o nosso diretor sempre pesquisa. Ainda é a segunda língua mais falada? Não. Não. Hoje, o espanhol é a quarta língua mais falada em número de falantes, mas é a segunda em número de falantes nativos, né? Das línguas mais faladas, nós temos o inglês, mandarim, o hindi agora, da Índia, né? E depois o espanhol, no modo geral. E é a segunda língua com mais falantes nativos. Ela perde só pro mandarim, mais falantes nativos. Ela também é a segunda língua mais estudada do mundo. Então, é a segunda mais estudada. Muito bom. Dados. Temos dados. O diretor já estava ali, ó. Já tava. Muito bem, muito bem. Dedinho no Instituto Google. Data Diretor já estava ali. Muito bem. É a segunda Very língua good. mais estudada. Sim. Olha Pelo só, menos olha com só. minhas últimas pesquisas dizem que sim, né? Não sei se mudou, mas pelo menos a da quarta língua eu tenho certeza. É a quarta língua mais falada em número de falantes. Muito bom. A Elaine Salles aqui, ela perguntou, qual foi a palavra mais estranha que você aprendeu nas suas viagens? E ela pergunta também, qual foi a comida mais diferente que você provou? Nossa, é muito boa. A palavra mais estranha... Ai, que difícil, porque... Boas perguntas, hein, galera? E Quando pironga, faz o convidado Tá pensar, fazendo, é porque é boa. tá a fazendo pergunta. pensar. É, Porque... Sabe qual que é? Ipironga, como que é? a Ipiroga. E piroga! Olha, Lá no eu, Piroga. essa foi Nós tem que sensacional. marcar isso aí. eu vou falar uma porque é a mais recente. Nhonho é uma palavra estranha pra mim, porque é uma história boa, porque eu tava agora no Paraguai, né? E aí eu conheci o pessoal, eles iam sair e falaram que tinha promo de nhonho, uma promoção de nhonho. Eu entendi que era uma bebida, eu não sabia o que era. Aí eu cheguei lá, tá animado pra conhecer, às vezes eu nem perguntei o que Acho era. que era do Chaves lá. Chega. Então, mas essa é a parte boa, por isso que é estranho. Tem um Porque eles chamam de nhonho o litrão da cerveja. Porque a cerveja é mais magrinha, aí a mais gordinha, igual a do Sim. Chave, é o nhonho. E aí eles Olha aí. chamam de nhonho, o litrão lá. Então qualquer litrão lá litrão é é o nhonho, no Paraguai pelo menos. Eu lembro disso. E a comida mais estranha que eu comi foi na Amazônia. Eu fiz sobrevivência na Amazônia já, aqui no Brasil mesmo. E eu comi a larva do coco da castanha do Pará. E aí a gente tirava a larva viva e comia. Era Ruim? Bom? docinha, maravilha. Parecia Babalu. Vai ser jabuticaba? É muito bom, gostei. Não faça mais isso em estranho. casa, vai pegando larva sem comer. Não é qualquer larva, a Tá gente não louco? pode. Falando em viagem, você foi mochileiro? É mochileiro? Eu sou mochileiro, hoje um pouquinho mais com luxo, mas já fiz muita viagem com menos luxo. Tem a pergunta aqui também. Qual foi o maior perrengue? Vamos falar de perrengue agora. Tem alguma coisa de Nossa. perrengue aí?
qual foi o maior perrengue em suas aventuras? Não, eu tenho tanto perrengue. Eu vi o perrengue que você postou do Paraguai. Do Paraguai. Que você entrou no Paraguai pela Argentina. Foi Não, isso? foi o seguinte, eu tava no Brasil e aí eu ia fazer uma rota Paraguai-Argentina. Entrar no Paraguai, conhecer o Paraguai até uma cidade chamada Encarnación e cruzar pra Argentina do lado de lá. E o que acontece? Quando você vai do Brasil pra Argentina, pelo menos na região de Foz do Iguaçu, a imigração lá é até que rigorosa. O ônibus para, todo mundo desce, tem que dar o permisso e tal, tranquilo, normal. Eu falei assim, pro Paraguai vai ser exatamente a mesma coisa. Então, fui lá, peguei minhas coisas e tal, peguei o ônibus circular. E eu não sei se o meu problema foi que eu falei em espanhol com o motorista deduziu que eu era do Paraguai, ou se é uma prática comum, mas eu falei, buenas tardes, tá, paguei, entrei lá tranquilo. E foi, né? É igual o ônibus circular. Você pega aqui, é o ônibus da cidade aqui que vai para outro bairro. É a mesma coisa, só que um pouquinho mais prolongado. Tava sentado tranquilamente. Aí eu tava olhando a ponte assim e passa a imigração. Falei, gente, passou a imigração. E aí passou normalmente, não parou. Entrei no Paraguai. E eu falei assim, gente, mas eu não fiz nada. Não pegaram... Não tá certo isso daqui. Não tá certo. Aí eu lembro perfeitamente que eu desci numa rodoviária muito estranha. Era uma rodoviária muito estranha. E eu ia pegar outro ônibus que iria pra Encarnación. E aí eu ia passando pelas cidades do Paraguai. E eu mandei um áudio pra minha amiga. Falei assim... Amiga, eu acho que eu tô ilegal nesse país. Porque não é possível que tenha passado comigo. Não tenha pegado um documento. Não tenha visto minhas malas. Gente, se tivesse qualquer coisa ali, eu tinha passado. E ela falou assim, não, Rafa, acho que não. Deve ser algum acordo entre Paraguai e Brasil e tal. Falei, beleza, segue minha viagem. Aí eu lembro que eu tava tão desesperado por ser uma rodoviária muito estranha que eu peguei uma van pra ir pra essa cidade de Encarnación. É uma van mesmo. E não falavam espanhol na van, porque no Paraguai eles têm o Guarani como um segundo idioma. Então muita gente fala Guarani. Guarani não tem nada a ver com espanhol. Eu lembro que a van toda era uma van imunda, muito suja. Suja mesmo, não tava lavada. E todo mundo tava falando Guarani, uma galera meio estranha. Não tinha ar-condicionado, aquele calor, porque o Paraguai é um país Nossa, quente. parece coisa de ilegal mesmo, né? Não, eu acho que é, porque tipo assim... Estados Unidos, pelo México ali. Porque a passagem, sem brincadeira, parecia um guardanapo, essa passagem. Parecia uma passagem de guardanapo, porque eles escreveram pra mim, ó, passagem. Aí eu falei, tá, bora, né? Tamo nisso, tamo pra isso, tamo pra jogo. E é longe, não é tão perto. Eu fui lá, aquele calor, entrava gente estranha, parava em lugar estranho. Tá parecendo eu indo pra posse. Tudo estranho. Daí cheguei lá em Encarnación, conheci a cidade linda, é uma cidade de praia de água doce. Lá no Paraguai não tem praia, mas tem cidades de praia de água doce. Fiz uma rota lá mó legal, história, conheci as ruínas jesuíticas. Massa, adorei. Vou pra Argentina agora. Aí eu lembro perfeitamente, eu peguei lá minhas coisas todas. E de lá pra Argentina tem um trem que passa pelo Rio Paraguai ou Rio Paraná, não sei ao certo, que é 7 minutos tá na Argentina. Eu falei, vou pegar esse trem aí, perfeito. Aí minhas coisas perfeitas, cantando assim, lá, vamos lá. Aí comprei a passagem de um trem. Vai entrar no trem, tem o quê? A imigração. Daí sabe aquela música tipo assim, uma vez roubou o pão na casa do João? Quem eu não? Eu tive esse diálogo em espanhol, porque daí o que aconteceu? Ele pegou assim e falou assim, onde está teu permisso? Eu falei, que permisso, né? Eu falei, não tenho permisso nenhum, eu não tenho permissão, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, então você está ilegal. Aí eu, quem? Eu não. Aí ele, então vocês querem estar ilegal. Então o que tá ilegal aqui? Daí até eu explicar pra ele que tipo assim, gente, eu peguei um ônibus lá na fronteira do Brasil, peguei uma van, que a passagem era um papel ilegal, cruzei o Paraguai até aqui pra ir pra Argentina. Até eu explicar isso. Ele acreditar nisso. Não, ele né? acreditar nisso. Aí eu tive que fazer o quê? Usei do meu carisma, da minha risada. Falei, gente, não foi isso e tal. Aí ele olhou pra mim assim, se eu fosse... Aí eu falo também que é complicado a América Latina de algo em fiscalização, porque assim, se eu fosse exercer minha função aqui, eu teria que marcar você como ilegal, teria que pagar uma multa, e aí teria o risco de ser deportado aqui, ter que te entrevistar pra ver o que você está fazendo aqui, legal. Sabe o que você faz? Volta pra cidade, só não vai pra Argentina. E aí se vira na hora de voltar, né? Na hora que você voltar, você não pode passar na imigração. E aí foi, daí eu voltei. E aí então ele mandou você de volta. Mandou, então, tipo assim, teoricamente... Te deportou. Ele falou assim, fica no meu país, então. Beleza, gostei de você, simpático, confiar em você, mas hein? na Argentina, daqui não vai entrar. Não pode entrar, porque daí tá ilegal em 2 países, né? Tá ilegal no Paraguai. Aí é melhor não, né? A Interpol fazer o combo ali não dá, né? Sabe o GTA 5 estrelas quando tá... ia ser eu ali na Argentina, no Paraguai, né? Aí eu peguei e falei assim, beleza.
Meus amigos todos desesperados. E eu lembro que minha mãe é muito preocupada, minha mãe e meu pai. Daí eu falei pro meu irmão, Ricardo, ó, aconteceu isso, eu tô aí, legal, vou continuar aqui, vou fazer o roteiro aqui mesmo e é isso. Aí eu fiquei mais atento, principalmente em questão de crime. Tipo assim, se eu fosse, sei lá, roubado, furtado, se fizesse alguma coisa comigo, é como se eu não estivesse no país. Então não ia dar certo, não. Aí eu peguei, avisei os amigos, tudo desesperado, falei pro meu irmão, segui minha viagem tranquilamente. Daí conheci, nossa, aí eu aproveitei pra conhecer mais do Paraguai, fui pra umas cidades diferentes lá, fui pra capital, fiquei maior tempo na capital. E sabe aquele tipo filme que o protagonista tem que fazer o mesmo caminho ao contrário? Pra dar certo, pra voltar? Eu peguei e falei assim... Pegou a van de volta. Então, vou fazer assim, vou fazer a minha... Porque a minha rota seria ir lá de Assunção e voltar direto pro Brasil. Eu falei, não, vou até a cidade que eu peguei o circular, vou pegar o circular, vou falar em espanhol com o cara do circular, falar em português, né, agora, falar em português, pra voltar pro Brasil sem passar na imigração. E aí, beleza, fechou, tava na capital, aí eu comprei a passagem de ônibus, eu vi no Google assim, 6 horas, tá. Eu pego 10 da manhã esse ônibus, chego lá na cidade, Cidade del Este, às 4 da tarde, pego o circular e volto pro Brasil tranquilamente. Beleza. Simplesmente o ônibus demorou 8 horas e meia e não 6 horas. Por quê? Parava em qualquer cidade paraguaia. Subia gente pra vender coisa com fone de ouvido, galinha. Subia gente com galinha pra vender no ônibus, gente. Galinha. Eu nunca vi. o ônibus de posse que eu fui. Coisas do Paraguai, né? E aí, subia com galinha pra vender. Grande Fabinho o Malacese. mesmo. E pra resumir a história, cheguei lá, não tinha mais circular. Como que eu cruzei a fronteira a pé? Aí eu fui até a ponte. Eu fui à ponte Caraca, que aventura, com as minhas coisas. E eu falei assim, vou ter que passar a pé e não pode me parar. Aí fui eu pleno... Qual foi a minha atitude? Tentar usar meu carisma de novo. Qualquer policial que passava, eu, buenas tardes, como estás? Buenas tardes. Aí passei. E aí consegui passar pro Brasil de volta. Passou tranquilamente também. Tranquilo. O certo seria eu parar, teoricamente. Mas eu passei tranquilamente. Falei assim, não, agora tô no Brasil. Aí no Brasil me pararam. Aí pediram pra ver a mala e tal. Mas pra resumir o... Ah, tá. Mas você tava lá, então... Eu tava no Brasil já. Tá então, em casa. não, tô em- eu ia tô ficar em casa. revoltado. Ser deportado do Paraguai, a gente ia ficar revoltado, pô. Chega no Brasil, tô permisso? Só faltava essa, né? Não tem volta. Volta pra lá, né? Deportado pro Paraguai. Volta pra lá. Volta lá. Deportado. Você não pro tem cara de Paraguai. brasileiro, não. Volta pra Assunção, volta lá. Sensacional, viu? Quem que fez essa pergunta? Você consegue ver aí? Essa foi o Matheus também. O Matheus também? Que teve uma pergunta parecida que foi a Ialapone. Teve aqui Ih, ela também. pone. Pode tomar uma aguinha aí, tranquilo. Deixa eu ver aqui, uma pergunta boa. O arroba ablafala. O sotaque de qual país é mais fácil para ser compreendido por estudantes iniciantes? Nossa, pergunta boa, gente. Só pergunta boa, Só né? pergunta O top. pessoal aí caprichou, hein? Qual é o sentido da vida? Tá doido? Olha, vou ser clubista mesmo, porque eu passei mais tempo na Colômbia. Eu acho o sotaque da Colômbia muito bom. Principalmente em relação à pronúncia. Porque, por exemplo, lá a pronúncia do Y e 2 L's é um som de DJ, tipo yo me llamo. Eu acho um som mais fácil de que yo me chamo, ou yo me llamo. Então, eu acho que a Colômbia... E também a questão de velocidade da fala, eu acho que eles são mais tranquilos. O que eu não recomendaria, que eu acho mais difícil, seria o da Espanha mesmo. Acho um sotaque muito difícil de entender. E da região da Argentina e Uruguai também acho bem difícil de entender. Os outros ali tem detalhes, mas se for para escolher um, Colômbia. A velocidade da fala é engraçado, né? Porque Desculpa, então, eu só queria pontuar que a Ana Egídio também perguntou de situação inusitada, então temos a situação. já foi respondido aqui. Você, como turista, tá na Argentina, por exemplo, conversando com garçom e tal, você entende, né? Porque acho que ele fala, mas mais devagar e tal. Eles conversando, né? Os nativos, entre eles você não entende nada. Sim. Aí você fala, cara, não entendo. A velocidade é... Eu não entendo nada. É muito Eles difícil. estão conversando normais, assim, né? Mas a velocidade de fala A velocidade da fala eu acho que existem alguns fatores ali, né? Mas quando a gente fala sobre a variedade em si, a velocidade de fala, que é a entonação, que a gente chama, né? Entonação, o vocabulário muda bastante e questão de expressão. São as 3 coisas que influenciam muito como uma pessoa fala o idioma, né? Então, essas 3 coisas, na Argentina eu acho complicado, na Espanha eu acho complicado. Nos outros aí tem os detalhes, mas se for para escolher um, Colômbia. Muito bem. O Felipe que pergunta, em quanto tempo de estudo você conseguiu a fluência do espanhol? Nossa,
É complicado, porque daí tem que discutir também o conceito de fluência. O que é ser fluente também no idioma? Porque é o seguinte, para algumas pessoas, ser fluente é você saber 100% do idioma e tudo. Na minha concepção de fluência, é você ser compreendido e compreender ao máximo possível. Então, ali, pelo menos acima de uns 90% para mim, você já é fluente nesse idioma. É uma autonomia. Né? É uma autonomia, é ser autônomo. Boa colocação, é ser autônomo naquele idioma. Eu lembro que com 1 ano de estudos, 1 ano e pouquinho, já estava mandando muito bem. Agora, para se considerar no nível que eu estou hoje, assim, eu acho que foram em volta de uns 3 anos de estudos, assim, para ser muito bom naquilo, sabe? Mas em 1 ano e pouquinho já... Eu tenho alunos... Já arranha. Não, eu tenho alunos que em pouco tempo, assim, mandam muito bem. Tem gente que tem predisposição, ou estuda muito, ou tem essa questão com eles mesmos, mas sim... Gente Já arranha. É. Pra chegar na... Eu tive quando eu tava... Não lembro se foi acho que foi no Uruguai. Ou foi na Argentina. Fui passar meu cartão, né? Acho que eu já sei qual que é. Eu acho que deve ser clássica essa, né? Cartão. O frentista ficou olhando pra minha cara. Cartão. Daí fui pegar tarjeta. Cartão é clássico, né? Mas sabe o que é cartão? Sabe o que é cartão em espanhol ou não? Não. É papelão. Você tava falando assim, papelão. Papelão. Cartão é papelão. Então isso acontece muito. O pessoal fala cartão. Você tem uma muito boa, cara. Eu tenho também que eu do lembro Calientar. que você contou, exatamente. Essa Tava foi- lá no hotel, a gente pegou uma pizza. Tá, a pizza ficou, queria para outro dia. Aí eu imbecil, querer falar isso no telefone ainda, né? Chamei na recepção. E eu tenho Nossa, vou falar com o espanhol que eu tentei falar aquele dia. E eu tenho uma Fluente pizza. Maria do Bairro. O portunhol, né? E eu tenho uma pizza e eu queria esquentar. Esquentar? Não compreendo. Esquentar. Aí você já começa a falar, esquentar a pizza, esquentar. Senhor, só 1 minuto. Ah, o cara tá vindo. Bateu na porta lá. Ele foi até sua Ele casa, foi, seu porque ele não quarto. tava entendendo. A recepção não tava entendendo o que eu queria dizer. Aí bateram na porta. Já Senhor, pena a vida, né? Brabo. daí eu peguei a pizza. Calientar. Calientar. Nossa, tão óbvio, né, cara? Sim. Não, na hora que escuta, fala, puta E o merda. que é esquentar? Existe? Esquentar? Não, acho que não. Mas é esquentar. E é engraçado que o brasileiro tem a mania de colocar ito nas palavras assim, copo, copito, mesa, mesita. É assim, daí fala que é espanhol, daí fala... Ou colocar IE nas palavras, assim, esquientar. É isso. Não, eu lembrei da época da Copa do Mundo, o meme lá, o cara separou uma briga. Tranquilovski, Tranquilovski. Aí o cara meteu Tranquilovski. O pessoal vai enfia a palavra. Vai lá, Eu coloca aí. eu tenho um perrengue na época que eu trabalhei no hotel, do Rafinha, no Hotel Rafael, né? Que chegou um casal lá, argentino, aí ela pediu uma luneta. Aí eu, meu Deus, como uma luneta? Graças a essa mulher, falou, não, abajur, abajur, né? Abajur, claro, abajur. Luneta, achei que era Luneta. na luneta. O que é isso? Aqui não é, fala, observatório, né? Pegou um binóculo, né? Ai, cara, são os perrengues, né, gente? Mas é assim, você passou o perrengue, eu nunca mais vou esquecer, eu nunca mais vou errar. Aí Nunca mais aprendeu, né? Eu nunca mais vou falar cartão. Cartão não, tarjeta, né? Muito bom, muito bom. Temos aqui João Gaiteiro. João Gaiteiro. Nossa, Professor, tive aula com você no meu 9º ano. Saudades. Você Olá. tem uma didática que poucos. Nossa! Olha aí, João Tem Gaiteiro. foto aquele, tô curioso. João né? Gaiteiro. Obrigado, João. Obrigado de É verdade. uma foto com uma gaita. É João.gaiteiro aqui, ó. Grande João. Obrigado, João. Você já teve quantos alunos? Tem uma ideia? Quantos já passaram? É que no online eu tenho um controle maior, que foram mais de 400, tá quase 450. Mas trabalhei em escola, né? Escola Nossa, você influencia muita gente. Inclusive, por exemplo, de cabeça agora eu não consigo lembrar desse João, mas se eu ver a foto eu lembro. Eu tenho muito Eu não carinho sei se pelos eu meus clicar alunos. aqui, dá pra... Aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui. É uma foto ótima. né? O cara- eu sei quem que é o João. É só a silhueta. sei. assim, o chapéuzão e a silhueta. Eu sei quem é o João, sim, é um querido. Obrigado, João.
Muito bom, João. Parabéns aí. Temos aqui... Tem pergunta, diretor? Anne Linhax. Anizinha, né? Ah, eu tô precisando de um óculos, cara. Eu tô realmente... E piroga, né? Eu tô precisando de um óculos e aulas de dicção, né? Vamos trazer uma ótica. Vamos trazer uma ótica parceria. pra cá. Uma parceria. Eu, uma fonoaudióloga. Daí já junto os dois aqui. Pá. Alô, galera da OPT. Aí, ela pergunta aqui, qual conselho você daria para alguém que quer aprender algum idioma sozinho? É possível Olha. aprender sozinho? Olha que pergunta. Olha, gostei, hein? Ó. O que acontece? Eu digo que sim, eu digo que é possível aprender sozinho, só que você vai fazer um caminho que um professor te facilitaria muito. Por quê? O que acontece? Hoje, com o advento da internet, você tem muita... tá. Você tem aí muito conteúdo na internet. Você tem muita coisa disponível. Tem videoaula disponível, tem playlist disponível, tem gramática, tem tudo muito disponível. Só que é tudo muito espaçado. E para aprender um idioma, você tem que ter uma frequência de estudos e um estudo com um programa. Não é simplesmente chegar assim, hoje eu quero estudar isso, amanhã eu quero estudar aquilo. Não, tem que ter um estudo por trás que te mostra passo um a cronograma. passo, né? Um cronograma. A internet tem muito jogado, né? Muito jogado. Não, você vai aprender um pouco aqui, um pouco lá. Isso, Não, Não vai ter uma ciclo, né? Um ciclo, não tem. E eu digo mais, eu digo que é o seguinte, um fator diferencial para quem quer aprender um idioma de forma autônoma, né? O primeiro fator grande diferencial é você entender as 4 habilidades, que é leitura, fala, escuta e escrita. Tem que ter, é uma coisa que tem. Não pode sobressair, até pode sair, mas tem que trabalhar os 4, porque os 4 andam de caminho de mãos dadas. E o segundo diferencial para se você quer aprender um idioma é você entender um conceito que se chama de revisão espaçada, que é o seguinte, tem estudos que mostram que grande parte do que você aprende ou que você tem em contato agora mesmo, você se perde, se perde. Então, depois de, se eu não me engano, 24 horas do que a gente está falando aqui agora, tudo que a gente falou aqui, amanhã vocês vão lembrar 20% só. Isso, é verdade. 20% vocês vão lembrar. Então, o que acontece? Quando a gente para colocar numa linha que foca no aprendizado de um idioma, que é progressivo, se você começa a perder coisas que são suas bases e não trabalha com essa revisão futuramente, você não tem Não fixou, não né? fixou. Não aprendeu, né? Não aprendeu, não internalizou. Exatamente. Então, se você entende o conceito de revisão espaçada, inclusive tem aplicativos que fazem essa revisão para você. O mais famoso é o Anki, não sei se você já falar, é ANKI. Esses são, você cria como tarjeta, né? Como cartões. Cartões, você cria cartões. Você cria cartões e o próprio aplicativo calcula para você quando você tem que revisar aqueles tópicos, para você trabalhar com essa revisão espaçada. Então, um conselho primordial. Tem muito material disponível. Eu acho que é possível, desde que você entenda que tem que trabalhar as 4 habilidades do idioma e entenda também que você vê um dia aquilo, eu vi um dia quais são as pessoas do espanhol, eu, tu, ele, tá. E nunca mais ver aquilo, isso não significa que você entendeu. Não aprendeu. Tem que revisar aquilo de uma forma constante. Qual que é a função do professor? O professor vai facilitar seu caminho. Então, ele vai te ensinar isso aqui hoje, e isso que eu estou ensinando hoje está atrelado com outra matéria, que está atrelado com outra matéria, e essa revisão espaçada, se o professor foi um bom professor e entende esse conceito, ela vai permanecer com você por muito tempo, até ficar fixo esse conhecimento. E aí é uma questão de ser um profissional da área da educação de idiomas mesmo. Que vai Contrata o professor, você vai ganhar tempo. Ganhar tempo. Vai ganhar tempo. Temos aqui uma pergunta boa aqui, ó. Caroline Sisoto, hein? Quais são suas metas para o futuro? Onde você se vê daqui a 10 anos? Nossa, peraí. Só pergunta. Só pergunta Daqui a 10 afiada anos. aqui, né? Quais são as minhas metas? Olha, eu tenho um grande sonho, sem demagogia mesmo, é de ensinar outros professores no online. Eu tenho esse sonho. Eu acho que hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento bacana, modéstia à parte, é claro, né? Mas eu acho que eu tenho uma bagagem de conhecimento bacana. E hoje eu já auxilio pessoas. As pessoas encontram meu perfil por indicação e falam, Rafa, como eu posso planejar essa aula? Como eu posso fazer esse material? Como eu posso divulgar as minhas aulas? E não é uma, não, é muita gente. Inclusive, eu fiz amizades assim, tipo assim, pessoas que... Eu tenho um amigo que é do Rio, que é da Bolívia, ele veio morar no Brasil, ele quer ensinar espanhol. Ele me encontrou e falou assim, Rafa, não tem como você me ajudar nisso? E eu já consigo ter, claro, precisaria me especializar mais, acho que conhecimento nunca é demais, mas acho que uma grande
uma grande meta de vida, assim, talvez seria auxiliar numa coisa que eu gosto de fazer, que eu me considero bom, que é o ensino online mesmo. E então, acho que seria É um segundo passo aí, né? é um segundo passo. Então, hoje eu consigo construir o meu negócio no online, talvez futuramente ajudar outras pessoas. E também aquilo, né? Eu tenho um pé atrás com essa questão que vender hoje curso na internet é um mercado lucrativo e as pessoas fazem tudo por isso e acabam que as pessoas que ocupam esses lugares não são professores. Então, o professor hoje, que estudou por tempo numa universidade, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a parte didática já, ele Sim. aprendeu na faculdade. O que ele precisa é fazer o que eu fiz, aquele processo de entender como funcionam as redes sociais para vender. Então, por que uma pessoa que não tem uma formação na área da licenciatura consegue vender as coisas, e às vezes não tem formação, isso é Sim. importante salientar, não tem formação na área de licenciatura, consegue vender e fazer muita grana, e uma pessoa que tem o que conhecimento. tem o conhecimento não consegue, porque a pessoa que não tem o conhecimento tem outros conhecimentos, que é o conhecimento de marketing, é o conhecimento de estratégia de divulgação, de storytelling, e é uma pessoa que tem o conhecimento prático, que é o dar aula, o que faz a pessoa ir para frente, não tem. E Isso não para tem- mim é uma inju- coisa bem básica também. Não tem vergonha de se expor Não lá, tem vergonha. de meter a cara Meter a lá, cara. fazer um vídeo engraçado. Exatamente. E A puxar. cara de pau. A cara de pau. É, que a vergonha não paga boleto, né? vergonha Então, não paga boleto. se for falar de uma grande meta, seria conseguir colocar mais pessoas capacitadas, pessoas que tenham uma formação na área da educação para conseguir fazer dinheiro na internet. Seria... Sinto o cheiro de franquia vindo. Vamos seria- aumentar a equipe. Hoje é só você? Não, hoje eu tenho uma assistente e tenho mais 2 professoras que são monitoras para mim. Olha só. Muito bom, tenho. Rafa. Muito bom. Uhum. Vai fundo mesmo aqui. É. Isso aí tem tudo pra dar Daqui certo. 10 anos a gente vai estar te entrevistando de novo. Não, eu quero chamar ele antes, né? Vamos esperar 10 anos pra chamar. Que isso, pô. Não, foi pela pergunta. Não, eu entendi, mas eu tô enchendo seu saco também, né, pai? Pô, aqui tem a parte lúdica, a parte carismática, a parte... O Kel, não sei nem falar o nome. Kel? K-W-E-E-L-T-Z. Como Nossa, que eu fala não isso? sei também. Queltz. 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 Acho que é isso. Qual filme ou série você indica para aprender espanhol? Na Casa de Papel. La Ô, Casa. eu acho que eu tô respondendo muito longo nessa resposta, porque eu ia falar assim. Ver um filme, ver uma série faz você aprender um idioma? Não, né? Aí vem a pergunta, aprender. Aí isso é legal também comentar, que é o seguinte. A gente tem uma falsa ilusão de que só... Aí é legal comentar, porque tipo assim, a gente tem a falsa ilusão Fala. que a gente vê alguma coisa de forma passiva vai ensinar a gente de primeira, assim. Tem muita gente que fala isso, tipo assim, eu quero aprender inglês, o que eu vou fazer? Vou ver Friends legendado em português. Aí coloca... Sei tudo do americano, né? E aí coloca e fala, vou aprender. Talvez a pergunta não seja bem formulada também. Não é quais são fáceis de assistir, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que é importante saber isso, que ver uma série ou um filme não te faz aprender um idioma. É importante comentar isso. Eles são grandes auxiliadores, por quê? Porque aprender língua é aprender língua dentro de contexto. Você não aprende língua isolada, né? Você não aprende língua, tipo assim... Você decorou 10 mil palavras. E daí? Se você não sabe usar as 10 mil palavras, não serve de nada. É a mesma coisa assim, tenho 4 pneus incríveis, aro não sei quanto, mas não tenho um carro. E aí? Não adianta. Então é o seguinte, conhecimento é aprender língua em contexto. O que o filme, uma série te faz? Faz você enxergar a língua em um contexto. Você vê uma série ali de cotidiano, vai lá, são 2 pessoas conversando, se conhecendo, você vê a língua em contexto em uso. Isso é importante. Mas só assistir não faz você aprender. Você tem que ter ali um conhecimento mais ativo, que eu recomendo sempre. Um caderninho do lado para escrever palavra. Depois você procura frases com aquelas palavras. Vê antônimo, sinônimo das palavras. Tenta falar junto com a série. Aí você está fazendo usa a série, um filme, como ferramenta de aprendizado. Aí sim. Uhum. Agora, só assistir não. É importante falar isso. Agora, a recomendação, né? Que é legal. O que eu falo para quem quer aprender o idioma? É começar com séries que falam sobre ações de rotina, cotidiano. Porque, por exemplo, você pega séries de ficção científica em português, tem termo que você não entende, imagina você vai fazer em inglês. Você não entende em português que estão falando lá, você vai entender em outro idioma? Então, é importante você pegar séries de rotina. E outra recomendação também, às vezes, eu gosto de uma série X. Você pode assistir aquela mesma série que você assistiu em português, em inglês, em espanhol, de novo. Você já sabe qual é o contexto, sabe conhecer os personagens, isso te ajuda a ter um... Você vê com outro olho, né? Outro olho, aí você ajuda bastante. E em espanhol, o que eu sempre recomendo para os meus alunos
é a série La Casa de las Flores, que é uma série mexicana, e fala sobre família. Então, tipo assim, tudo de errado acontece na família. É tudo torto. Então, a família tem um monte de problema. Tem um humor, mas é um humor sofisticado. E fala sobre palavras atuais, né? Então, é legal. E também Madre Solo hay dos, que fala sobre uma... É de humor também. São duas mães que foram ter o bebê no mesmo dia. Acontece que os bebês são trocados e vivem em famílias diferentes e descobrem. E aí você tem que entender o que vão fazer. O bebê vai viver com a mãe X, com a mãe Y. E fala sobre ações de rotina. Família, adoção. Então, são duas séries tranquilas, de humor, e que falam de ações de cotidiano, porque é o que te ajuda mais do que pegar uma série de ficção científica, terror, que tem termos que não... Vão ser úteis ali, né? Vão ser mais úteis para quem está começando. Muito bom. O Matheus Graciano, eu acho que é Matheus, que está MTHS. É Matheus, né? Uhum. Ele pergunta, quais as maiores dificuldades em trabalhar no meio digital? Nossa, tem bastante, ó. Eu acho que... Não sei, eu tenho uma coisa comigo que eu acho que quando você trabalha no meio digital, você é constantemente exposto. Uhum. Isso é algo que pra mim é uma dificuldade, porque é o seguinte, eu não consigo, por exemplo, subir um story e eu errei alguma coisinha ali, eu já fico assim, puxa, não era isso que era pra ser. E aí depois eu posto um vídeo. Aí se porventura eu errei na legenda, hoje eu tô no nível assim que as pessoas comentam, as pessoas que eu não conheço, assim, olha, você errou tal coisa, a legenda não é assim. E fala assim, puxa, que chato, né? Então, você é constantemente exposto e como você dá a cara a tapa, você recebe o tapa, dependendo das vezes você recebe. Isso. Então, tem que ter esse cuidado. E a segunda maior dificuldade que eu falaria em relação à educação, no caso em específico, é a questão do fator acompanhamento, sabe? Eu acho que às vezes eu queria poder oferecer mais suporte, mais acompanhamento que um presencial talvez conseguiria me oferecer mais, sabe? Eu consegui ter um suporte legal. Hoje eu considero meu suporte bom, só que eu gostaria de fazer mais pelos meus, sabe? Eu gostaria de fazer mais. E acho que presencial não tem como. Presencial está ali do lado, você vê a expressão facial da pessoa, você consegue ver se está fazendo ou não, se está só viajando ou não. No online você não tem tanto esse controle. A pessoa está olhando para você aqui ou está com a câmera fechada, por exemplo, a gente não gosta de ver com câmera aberta. E aí você não sabe, né, o que está passando ali. A pessoa está dormindo. Está dormindo, pode ser. Então a ideia é tentar corrigir isso, né? Muito bom, muito bom. O @TigasStudio pergunta aqui, você acha que a Anitta ajudou o espanhol a se popularizar no Brasil? Do nada, Anitta na pergunta, né? Mas é uma pergunta boa. Gostei. Eu acho o seguinte... Tigas, eu tô lembrando aquele texto do stand-up lá que tem o Tigas, né? Esqueci o nome do cara. Só cortando. Olha, para responder, eu acho que pode ser um pouco polêmico, mas eu diria que sim, eu diria que ajudou a popularizar, sim, eu diria, sabe por quê? Porque eu não diria que ela foi a responsável, acho que não é o título que ela... Acho que deveria ser dado a ela, mas ela conseguiu fazer uma mescla entre Brasil e América Latina que há muito tempo a gente não tinha no Brasil. Então, tipo, eu lembro que quando ela começou a lançar as músicas em colaborações com artistas de fora, não chegava nada de fora pra cá. Teve uma época que não chegava. Eu lembro que teve o RBD, que foi uma grande febre... Teve aí Gasolina, dá-me mais gasolina, que tocou muito, Shakira. Sim. Depois deu uma murchada, assim. Depois não teve grandes nomes que chegaram pro gosto público, né? E aí a Anitta, quando começou a fazer essas colaborações, eu vejo que sim, chegou em mais gente. E eu acho que ela foi muito inteligente porque ela conseguiu acompanhar uma tendência, né? O espanhol hoje é uma tendência no mercado musical, né? Você pega para analisar... os streamings, se eu não estou enganado, saiu pouco tempo que o espanhol aumentou o consumo em 700% em 2 anos, no Spotify, por exemplo. É uma porcentagem muito alta. E não é só do Brasil, é tipo do mundo, né? Então, você lembra de Despacito, por exemplo, tocou em qualquer buraco aí, tava tocando Despacito. É verdade, então, é uma tendência. Foi uma tendência, a Anitta foi inteligente e conseguiu fazer com que essa tendência surfou a trend, entrasse por ela. Então, no Brasil, a gente conhece muito espanhol, sim, por causa da Anitta. Ela é responsável? Não, mas ela colaborou filmes, muito. Né? Velozes e Furiosos tem um monte de músicas ali que na trilha latina, né? É uma grande tendência e a Anitta foi inteligente em trazer isso pro Brasil. Eu acho que foi isso. Muito bom.
A Ellen Serracini pergunta: como você faz para aprender as gírias nativas É legal. dos países? Eu posso falar de duas formas. Uma forma mais difícil, que é viajando. Então, você pode viajar. E quando eu viajo, eu sou uma pessoa que gosta de conhecer cultura mesmo. Eu não tenho problema com luxo. Já fiquei em lugares assim, vila de pescador. A Colômbia, quando eu fui num lugar chamado Taganga. Na época, tinha 300 pessoas, era só pescador. Fiquei lá uma semana, conheci pra trocar ideia com os caras que estavam pescando. Então, isso faz você aprender bastante gíria. E a segunda, que é a mais fácil... Você vai no bloco de notas aberto ali para anotar Não, às vezes você internaliza. Ou você vê igual o Cartion. Você vai lembrar, nunca vai esquecer. Você te fala alguma coisa assim, você vai lembrar das gírias e tal. E gíria, tem que parar pra pensar também que gíria nada mais é do que uma palavra que tem um sentido dentro de um contexto que é repetida várias vezes por mais pessoas. Tipo, beleza, nossa. O e aí, nossa. Então as pessoas chegam aqui e a gente repete isso nem percebendo, né? E aí, viajando e conhecendo, falando com pessoas locais, dá pra aprender bastante. E eu diria também consumindo bastante coisas em espanhol. E aí você analisa por filme, por série, você vê as cenas e analisa. Falando em viagem, tem uma pergunta aqui que chegou também, né? Qual foi a sua melhor viagem? Qual foi a melhor viagem da sua vida? É uma pergunta difícil, hein? Nossa. Da Caroline Sisoto. Caroline Sisoto. Eu colocaria... Olha lá, não, tá só pergunta. Né? de Pergunta- fora. Porque... O professor tá queimando as Pergunta neurônios ali, aqui. eu acho que de tá- frente com o Gabi lá. É, né? porque eu acho que talvez eu colocaria a Colômbia porque foi a minha primeira viagem sozinho pra fora do país. E eu tinha 18 anos na época, eu tinha feito 18 uma semana e outra estava viajando. E eu fiquei um bom tempo lá também. Então acho que talvez tenha um apego mais emocional ali, mais afetivo. E eu conheci muito da Colômbia, eu andei muito de mochila, nossa, fui pra vários, litoral todo da Colômbia, fui pro Caribe da Colômbia, então foi muito especial assim essa viagem, talvez seja a melhor pela memória Foi afetiva. o start. né? É, pelo start, talvez seja por isso. Muito bem. Olha, eu acho que vencemos as perguntas, viu? Teve bastante pergunta aqui, mas assim, são coisas que a gente Já acabou comentou, né? conversando, Uhum. né? Então eu quero agradecer. Nossa, eu queria agradecer as perguntas também. Boas Agradecer. perguntas, gente. Valeu. Eu vi que tinha alguns alunos meus aí também. Então, obrigado, galera. Muito bom. Então eu quero agradecer mesmo também todo mundo aí que mandou pergunta. Você se acha bonitão. Essa foi Demais. ótima, cara. Eu tô com vergonha. A hora que eu Você- olhei que eu tenho que ter. Você se considera carismático? Veio essa também. Olha, é carismático, eu falo que sim. Eu falo que eu... Pô, o cara entrou ilegal e... Eu me desenrolo bem, eu me desenrolo Conversou bem. com a polícia ali, olá, que tal? A polícia eu deixou acho que o pa- carisma até que Pois dá. é, Dá deixou pra enganar passar. o carisma O ali. jeitinho brasileiro aí, né? É muito Tem alguma bom, pergunta, diretor? O diretor pegou o microfone aquela hora e não parou de falar. Sem perguntas. Eu acho que a gente falou tudo aqui, viu? Comidas, né? Posso estudar 2 línguas ao mesmo tempo? Sim, pode estudar. E eu acho interessante também ter o cronograma para as duas, né? Então, desde que você tenha esse planejamento e você entenda que são 2 línguas diferentes, que vão trabalhar 4 habilidades diferentes, então no total você está estudando 8 coisas. Você planejando certinho, Tendo Why not? tempo, né? por que não? Tendo tempo, né? E revisando sempre, por que não? Sim. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas perguntas. Quanto tempo, diretor? 1h47 de Olha, papo. Meu nossa, Deus, é o campeão, é é o o campeão. campeão. Temos o campeão. É. Meu Deus, falei muito, né? Eu tenho uma pergunta. Ah, O Rafa foi um dos primeiros que começou a acompanhar o o podcast, Foi. eu comentei alguns, Eu eu falei... comentou, foi ele que chamou você de Doutor Estranho? Não fui eu. Esse aí não. não fui eu. Esse aí foi Eu lembro que foi quando um estreou. moleque, Eu lembro que maldito. quando estreou, eu falei assim: nossa, que legal, um podcast da cidade. Eu mandei uma mensagem Não, pra ele foi- vocês. você eu foi- mandei. Você foi super, assim... Eu falei, nossa. incentivador ali Eu falei assim, mesmo. nossa, muito legal. Não tinha na cidade. Falei, nossa, que orgulho, né? Então, parabéns pra vocês também pelo Sim, projeto. já existiu. É. O Gabriel é um pioneiro. Pioneiro, Nosso o diretor é um Gabriel- pioneiro de Parabéns, podcast. Gabriel, também. E, mas ele que Valeu. puxou pela a ideia, gente hein? pra cá. Parabéns, gente. Mas olha que tá, que legal. Por exemplo, essa questão, você não conhecia os podcasts da cidade. Não. E aí viu eles. Uhum. Você viu a quantidade de podcasts a gente tem Exatamente. hoje, né? Praticamente aqui no estúdio são 2 anos, o meu é 3 anos. Mas mesmo assim, a gente pega convidados diferentes, que chegam em lugares diferentes para pessoas diferentes. Então, mesmo às vezes sendo os mesmos convidados.
Isso é legal, isso é bacana. Fura a Isso bolha, é muito né? bom. É, Fura a bolha. exatamente. Isso é muito bom. Foi bom você tocar nesse assunto, salientar. diretor, que eu quero convidar você a assistir o episódio especial de 3 anos do De Um Tudo Podcast, hein? É nessa Segunda-feira. segunda-feira, se você estiver assistindo no domingo aqui, na data de publicação. É amanhã. É amanhã. Qual horário, diretor? A partir das 7h30. Ao vivo. Ao vivo, Ao aí vivo. como chama lá? O Deluca e a Luana Marques De Luca e Jéssica e Juliana. Jéssica Juliana. É um baita. Só modão, hein? Vai ser um. Se você assistiu de 2 anos, você sabe o que a gente tá falando aí. Exatamente. Parabéns, viu, diretor? Obrigado. Parabéns aí, 3 anos. Obrigado mesmo. Do De Um Tudo Podcast. O Gabriel é o pai do Outcast aqui, né? Sim. Aí A gente sempre fala, não tem Outcast se não fosse o Gabriel, né? É o nosso pai aqui. Tem que É o pai. Eu chego e eu peço a benção. Benção, pai. É Benção, isso. pai. É, Então- capaz. Ô, Rafa, olha, parabéns, viu, por esse trabalho. É um trabalho sensacional mesmo, viu? Eu tava olhando lá o seu Instagram. É muito criativo, muito bem É feito. muito bom, né? é muito bom. Aí não fala que eu me emociono, gente. Eu sou sensível, gente. Então, parabéns aí por esse trabalho, viu? Muito sucesso aí pra você. E obrigado por Não, essa eu que entrevista, agradeço viu? pelo convite, gente. Foi, Fiquei acho muito que feliz pelo foi convite. uma aula aqui mesmo. né? Foi uma aula. Foi uma aula mesmo. 1h50. Sim. Né? Foi Uma aula. o nosso campeão. Foi o campeão. Aí, é o campeão. obrigado, gente. O diretor. Campeão. Campeão! Boa. Campeone. Pra encerrar. Essa fechou com chave de ouro. Né? Rafa, como que o pessoal acha você? Olha, pode Fica me à seguir vontade. nas redes sociais, que é prof.rafapereira. Nessa daqui. Nessa aqui, gente, eu me perdi. Aí. Nós Então vamos é Nessa aqui? Tá, então. É igual o Globo mesmo, o negócio aqui, né? Ó. Então é arroba prof.rafapereira, tanto no Instagram quanto no TikTok. E caso você queira também praticar seu espanhol, você já fala espanhol, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp de prática, que é o Rinconcito de Espanhol, tá o link na minha bio. E é isso. Obrigadão, E gente, a gente viu? vai colocar aqui também Vamos ó, deixar os contatos a aí. marcação do Instagram deles, para que você não pegou. Não tem desculpa. É isso aí. Bora aprender. Como seria? Bora aprender. Vamos aprender, não? Vamos aprender. Olha aí. Vamos. Vamos aprender, sim. Eu aprendi bom. muito espanhol por causa da Libertadores. Ah! Vamos! Não. Saudades, né? Agora Amanhã amanhã Tadieres, começa. né? Como que é? caiu pra Tadieres. Sula. Ai, encheu o saco. Sul-Americana. Muito bom. Gente, obrigado, Rafa. Obrigado. Obrigadão, gente. Obrigado de verdade pelo Espero convite. receber Foi mais muito vezes legal. aqui. Tá Quando tiver bom, muito novidades, legal. pode chamar. Vai ser um prazer. Prazer é meu, gente. E, gente, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tem alguma pergunta, uma dúvida, professor, deixa aí no comentário. A gente vai ter o maior prazer em mandar. Vou encaminhar pra para ele. ele, né? E é isso aí. Agradecer aqui também aos nossos parceiros. Como seria parceiros comerciais? Pior que parceiros comerciais estaria bom. Parceiros Parceiros comerciais estaria bom, hein? O Cartion. O cartão, né? Os parceiritos. Parceria. O conhecimento seu em espanhol. X-Pirito, né? Agradecer aqui ao Bastille Crepe Burger, La Saporita Pizzaria. La Saporita. La Sapuerita, Saporita. já viu o sotaque ali, hein? Ah, meu Deus do céu. Sapuerita. Colocar o Sapuerita. poeira. Rede Alfamix aí do Ipiroga. E Vitiello Milanese Incorporadora. Todos os links estão aí na descrição. Sabe quem faltou? Quem falou? Eu falei com ele, é que ele tava meio doentão. Muchacho. Muchacho. Faltou Marcelo. Marcelo. Faltou muito você nesse episódio. Eu falei com ele, só que ele tá meio ruim. Foi, Rafa, vou deixar pra próxima. Italiano Mas era o- falando espanhol. Temos um parceiro que é o Muchacho, que é comida é. mexicana aqui muito... Ah, legal. Tudo a ver, né? Ô, Marcelo, mas fica aí de graça pra ele. Que É, parceiro. fala um merchanzinho É aqui. um parceiraço É um grande aí, parceiro. Muchacho aí. Muito bom. Gente, muito obrigado. Um abração e até o próximo vídeo. Até o próximo. Pessoal, valeu. Obrigadão, gente. Sensacional.